Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Boletim Semanal Especial sobre o coronavírus. Comigo estão sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí, vamos gravar. E eu estou ainda deslocado no espaço-tempo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês e com o nosso queridíssimo Átila. E eu vou aproveitar aqui e vou falar que eu me sinto um amigo de celebridade que as pessoas querem falar com você só para conseguirem chegar na celebridade. Porque é o tanto de gente que vê e fala, você pode ter um e-mail do Átila aí e tal. Aí vem lá no e-mail do contato. E o melhor, eu vou alfinetar aqui geral, mas é assim, por exemplo, estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 11 de maio. Né? A pessoa manda e-mail assim, oi, meu nome é Zé, eu sou jornalista, eu queria falar com o Átila, meu deadline é dia 12 de maio, então vocês podem passar o contato dele, por favor? Então é isso, eu vou alfinetar geral aqui, mas então, um beijo aí para todos os nossos ouvintes. Bem, e o Felipe já acabou apresentando, mas eu faço mesmo assim a devida apresentação a Átila Yamarino, o paladino da quarentena, né? E não sei quem que falou, me mandaram a mensagem, falou que teve algum comediante, acho que foi o Gregório do Vivier, que falou que Átila Yamarino parece dupla sertaneja. Foi. Eu tô privilegiadíssimo agora, né? Eu não sei se vocês viram a Dona Helena do Porta dos Fundos. Sim, também. Acho que eu falei no episódio passado, né? Falou. Me refutou completamente. Eu ainda tô desnorteado com as verdades dela. Bem, e como sempre a gente começa nosso giro através do vírus, né? Da pandemia aí, do coronavírus, da Covid-19, pelo extremo leste da Ásia, né? Vamos lá para Wuhan, na China, cidade que foi o primeiro epicentro do vírus, e que voltou a registrar um caso após mais de um mês. É difícil. Covid é difícil, viu? É o interno, né? Porque tem outras regiões da China que estão tendo casos importados de fora, inclusive a China agora virou um ótimo lugar para saber quais são os países que mais têm incidência de Covid em outros cantos. A gente vai falar no fim do episódio sobre a Rússia, e dava para saber que Moscou estava em problema porque a maior parte dos casos importados de Xangai eram vindos de Moscou, mas esse foi de um assintomático que começou a produzir o vírus no corpo e voltou a ativar. Então, não tem jeito. Vírus respiratório é um problema. Algumas pessoas podem ficar com ele no corpo por muito tempo sem manifestar sintomas e depois vir a produzir o vírus. E a China está vendo que mesmo acompanhando a galera, dá ruim, né? Às vezes aparecem algumas pessoas produzindo vírus. Por isso mesmo que tem essa distância enorme entre, às vezes, você tomar uma medida e ver o resultado dela aparecer. Porque tem pessoas que vão levar muito tempo para manifestar a melhora ou piora da Covid. Em qualquer outro lugar isso fica registrado no meio das estatísticas, mas um lugar que não tem mais casos, ou está acompanhando os casos muito de perto, como é o caso da China, a gente acaba vendo isso. Vão ter que continuar com máscara e teste de temperatura por muito tempo, pelo visto. E além disso, na China, sim, só a gente tratou um pouco sobre isso no último Xadrez Verbal, e fica aqui o adendo, o esclarecimento, né? A gente publicou na sexta-feira o Xadrez Verbal, digamos assim, regular, aí hoje, né, com Átila, quer dizer, amanhã, né, do dia da gravação, né, terça-feira, dia 12, estamos publicando o programa com Átila, mas se você não ouviu, especialmente se você quiser saber sobre, né, a operação curiosa, né, que ocorreu na Venezuela, então ouça lá o programa anterior. Mas a notícia que a gente repercutiu na sexta-feira é que o Donald Trump
disse, né, depois de algumas palavras, de alguma guerra de retóricas, né, disse que não acredita que a China tenha difundido o vírus de propósito. Oxa! É porque ele ele disse que o vírus era pior foi um ataque pior que Pearl Harbor. E aí, como ele usou o termo ataque, muita gente ficou se perguntando se ele estava querendo dizer que foi intencional, né? E outra notícia que vem da China é que a diretora da Comissão de Saúde Nacional, a Li Bin, disse que a pandemia de coronavírus ela expôs diversas fraquezas no sistema de saúde público chinês e anunciou que a China vai fazer uma reforma, né, desse sistema sobre prevenção de doenças e coleta e partilha de dado. Pelo que eu entendi, esse partilha, inclusive, seria uma partilha interna, né, comunicação interna. Para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tem algumas matérias, né, por isso que eu citei a Li Bin, e também serve de lembrete, uma coisa que a gente já falou, que o Átila, em algum momento, a gente vai ter que colocá-lo em cativeiro, basicamente, e a gente vai produzir um roteiro só sobre a origem da pandemia, porém vai ser a última coisa que a gente vai fazer, até porque né, é meio que querer descobrir a causa do incêndio enquanto a casa está pegando fogo, né? Toda hora você vai ter... literalmente isso. Você vai ter informações novas, você vai ter informações que desmentem, e aí nesse sentido eu queria até aproveitar, e né, eu que estou falando para um caramba, mas Átila, você tem mais alguma coisa da China? E muitos ouvintes vão perguntar, né, e marcaram a gente e tudo mais, você viu a notícia, né, de que o vírus da Covid estaria circulando na França antes mesmo de dezembro, tal, enfim... Tem algo a adicionar? Dá pra gente trazer aqui, eu ia falar quando a gente fosse falar da França, mas tem alguns pontos, sim. A gente falou desde o primeiro episódio já, né, que o coronavírus que a gente conhece, desde quando nós conhecemos esse novo coronavírus, ele já está muito bem adaptado para humanos. No começo a gente tratou, no começo eu digo lá por final de janeiro, começo de fevereiro, a gente tratava esse novo coronavírus como se ele fosse um vírus recém-introduzido em humanos. Ele é recém-introduzido em humanos, mas enfim, como se ele ainda se perguntando se tinha chance de ter transmissão entre pessoas ou não. Enquanto ainda parecia que a quarentena, o lockdown que a China tinha imposto em Wuhan era uma medida meio exagerada, porque para outros coronavírus que a gente viu antes, nós pegamos eles antes deles estarem adaptados para circular bem entre pessoas, e os casos, na maior parte das vezes, estavam restritos a quem cuida de quem ficou doente, mas não tinha tanta transmissão. Mas à medida que a gente estudou ele mais, fica muito claro que ele está perfeitamente adaptado para humanos, tanto que ele mutou muito pouco até aqui. A gente pode fazer, quando a gente fizer esse episódio específico, dá para tratar também de quais são as linhagens de coronavírus que a gente está circulando no mundo. Aparentemente tem uma mutação que pode, estou dizendo pode, com vários poréns aqui, porque ainda é cedo para falar isso também, ser mais bem transmitida do que outra, mas mesmo assim é uma mutação só. E é muito raro isso acontecer num vírus desse tipo. Era de se esperar que ele tivesse várias mutações e que ele tivesse em tempo real se adaptando para humanos. Não estamos detectando isso, o que quer dizer que ele já está muito bem adaptado para circular em humanos. Essa volta toda minha foi para dizer isso. Esse coronavírus já circula muito bem entre humanos e não estamos vendo mudanças que fazem ele circular melhor, o que é sinal de que ele já está muito bem adaptado. Ou foi um azar tremendo do vírus que mais bem consegue circular na gente já ter pulado para a gente dessa forma, ou ele circulou em um outro bicho ou em humanos antes de ser descoberto e se adaptou nesse período, e quando nós descobrimos esse coronavírus ele já estava bem adaptado para humanos. Não sei qual dos dois é o mais provável, acredito que qualquer um deles explicaria o que está acontecendo, e pode ter sido o caso dos dois, pode ter sido o caso dele ter circulado num outro bicho que a gente não viu até agora, ter se adaptado um tanto e ter circulado em humanos há mais tempo do que a gente calcula. Se ele está circulando, há mais tempo do que a gente sabe. Se ele está circulando em humanos há mais tempo do que a gente sabe, é capaz dessa epidemia ter começado ali ou por novembro ou por dezembro, e aí nós veríamos outros casos fora.
eu acho até provável que isso tenha acontecido, como eu disse, porque ele está muito bem adaptado para humanos. Então, eu espero que aconteçam alguns estudos retrospectivos na China, de voltar em pessoas que tiveram problemas respiratórios antes, para ver essas amostras. A França alega que eles têm coronavírus lá há mais tempo por 2 motivos. Um deles é porque eles teriam uma linhagem diferente do coronavírus. Eu não vi essa análise até agora, então eu coloco ela em possível, mas não demonstrada, comprovada. Eu pelo menos não encontrei um estudo que mostrasse isso e nem vi as pessoas que eu conheço que analisam o genoma de vírus levando isso a sério ou analisando isso profundamente. Então vou esperar esse pessoal se manifestar sobre para julgar em cima. E eles falam que em novembro eles já tinham tomografia de pessoas com sintomas de pneumonia aguda e com as marcas no pulmão do que o coronavírus causa. Essa evidência eu acho a mais fraca de todas, porque é um caso só em novembro, não tem vínculo epidemiológico com outras pessoas, e é com base em pneumonia e numa tomografia. Pode ser, eu posso ter a maior ignorância médica do mundo, e de repente é uma coisa completamente óbvia que não tem outra causa possível, e é uma evidência clara de Covid. Mas não me parece nem de longe. Então admito que a França possa ter desde dezembro, acho muito difícil que eles possam ter desde novembro, e com teste, exame de linhagens e coisas assim, acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Mas a gente já está estendendo sim a possibilidade da Covid estar circulando para começo de dezembro, possivelmente até antes. O que explicaria também aqui no Brasil os problemas de Manaus, os problemas do Amazonas, que é um dos lugares que tem a maior prevalência de Covid no Brasil, e tem a Zona Franca de Manaus, que faz troca de visitantes com a China muito constante e muito regularmente, inclusive mais do que o resto do país, proporcionalmente, o que explicaria a gente começar a ter casos lá antes do resto do país ter percebido. Quando você fala de marcas no pulmão, é aquela do vidro fosco, né? Isso. Ah, tá. Bem, a gente sai da República Popular da China com destino a Taiwan, né? A China insular, a China rebelde, enfim, depende aí do seu ponto de vista. E que, por sinal, né, a gente falou atrás ali das possíveis teorias em relação ao surgimento, né, do novo coronavírus, e muitas dasquelas que apontam a China como a responsável, né, vem propriamente de Taiwan, né, e que na semana passada, no dia 6 de maio, e que o país anunciou a volta dos fãs de beisebol, né? Eu já acho temerário, viu? Admiro, Taiwan tá controlando tão bem a situação, vale um episódio próprio, inclusive um dos próximos, mas voltar a juntar tanta gente assim no lugar eu acho muito temerário. A gente vai falar da Coreia do Sul logo mais, e tem outros lugares que estão passando pelo mesmo. Juntar pessoas, mesmo com a situação bem controlada, não me parece boa ideia. E no próprio caso da Coreia do Sul, o beisebol também voltou, né, mas sem torcedores. E os senhores estão conseguindo matar a secura de futebol? Já voltou alguma coisa legal? Não, mas a Bundesliga anunciou a volta no próximo final de semana, né, o campeonato alemão, mas também sem torcedores, né? E eu vou aproveitar aqui o Átila levantando a bola, vou fazer aqui uma crítica construtiva, não é cornetagem, uma crítica construtiva aos nossos amigos e colegas que trabalham no Sport TV, não necessariamente o pessoal de jornalismo, que é o seguinte: o Sport TV está, né, de forma muito interessante para suprir aí o vício, né, de pessoas como nós, transmitindo alguns jogos antigos, desde jogos mais históricos até jogos, né, não tão históricos assim. Só que, por exemplo, outro dia eu me peguei assistindo um São Paulo e Náutico perdido ali de 2008. Então, não é exatamente um jogo, né, dos maiores da história brasileira. Mas... Os senhores estão fumando orégano. Quase isso. E aí, você tá lá mudando de canal, e aí na operadora de TV a cabo, né, você tem lá aquele rodapézinho ali que fala o que tá passando, só que aí tá lá escrito Náutico e São Paulo, só, acabou. Não tá escrito, por exemplo, podia estar escrito, né, Náutico e São Paulo,
em 2008, Copa do Brasil, por exemplo, para dar um contexto, né? Para jogar a pessoa ali num contexto. E quando você tá zapeando o canal, aparece lá Vasco e Atlético Mineiro. Eu não sei se é um Vasco e Atlético Mineiro de, sei lá, Reinaldo versus Roberto Dinamite, ou se é um Vasco Atlético Mineiro não sei, não vamos cornetar aqui craques recentes, mas então fica aí a sugestão construtiva pro pessoal do Sport TV. E aproveitando que o Átila levantou o assunto, o Átila ele nesse caso, ele já tem imunidade, né? Ele não tem essa dependência química que a gente tem. Não, acho que sem brincadeira, tem uns 15 anos que eu não assisto um jogo de futebol assim. Bem, e já que o Átila já tinha citado, né, a gente cruza ali o mar da China Oriental com destino agora que todo mundo Coreia olhou do estranho Sul, aqui. Já que a capital sul-coreana ordenou o fechamento de bares após novos casos de coronavírus. Eles detectaram um pico de coronavírus, que foram 40 pessoas infectadas por causa de balada. E com isso decretaram o fechamento de bares e aglomerações. E aí a gente está acostumado com a situação aqui do Brasil, que estamos tendo alguns milhares de casos e tem gente tentando seguir a vida normal, mas a Coreia do Sul já está escaldada com isso. Se vocês quiserem lembrar, vejam o segundo episódio da série aqui, que a gente fala de como o surto todo da Coreia começou com um caso, com uma pessoa que furou a quarentena. E com isso passou para muita gente. Então eles sabem que são 40 casos hoje, mas alguns milhares de casos em poucas semanas, e por isso estão fechando tudo. Agora a gente volta para o Vietnã, que foi o país do estudo de caso da semana passada, já que um paciente britânico diagnosticado com a Covid-19 pode fazer transplante de pulmão. Pois é, isso daí é o extremo do extremo do extremo do tratamento, que se você vê algum país fazendo, é porque a situação deles está muito boa. Tá? A progressão de tratamentos possíveis, porque posso entrar um pouquinho no que a Covid causa no corpo? Claro, fique à vontade. Se for nojento, tá o aviso parental aí para os nossos ouvintes. Então fica o aviso parental. O grande problema da Covid é a inflamação que ela causa no pulmão. E aí o tratamento vai ser de acordo com a severidade, com o tamanho dessa inflamação que está sendo causada. Então um pouquinho de inflamação vai fazer o líquido que normalmente causaria inchaço em outras partes do corpo, no pulmão não tem inchaço, esse líquido vai ocupar o espaço que o ar deveria ocupar dentro do pulmão quando a gente respira. Então a pessoa vai ficando com falta de ar. Com um pouco de falta de ar, que é a tal da hipóxia, que eles falam que é a hipóxia feliz, que é o pessoal que está com pouca oxigenação do sangue, mas nem percebe, porque o corpo não está dando sinais disso, é mais ou menos a situação de quase todo mundo que está entrando em complicação com a Covid. Se essa inflamação não é tão séria, de repente só de internar essa pessoa e dar oxigênio no nariz dela já pode resolver o problema. Então o pessoal que vai entubar, que coloca aquela canulazinha de respirar no nariz e abre um cilindro de oxigênio, porque aí você manda oxigênio puro em alta concentração para o pulmão. Eu não sei nem se puro, mas oxigênio em alta concentração para o pulmão. E isso é o suficiente para o corpo conseguir absorver mais oxigênio e funcionar normalmente. Se essa inflamação ficar mais séria, a pessoa precisa às vezes ser colocada num respirador. Se ela fica muito mais séria, ela precisa ir para o ventilador, que é o que está sendo limitante em todos os países agora para atender as pessoas com Covid, que já é um negócio muito mais complicado. O ventilador onde as pessoas são entubadas e colocadas para respirar artificialmente, ele imagina você pegar um snorkel que vai na boca ou no nariz assim e enfiar isso goela abaixo na pessoa. Isso é entubar ela, é colocar um cano gigante dentro da traqueia da pessoa, na entrada do pulmão, que vai controlar a respiração pela pessoa. Isso não é legal, pode destruir corda vocal, é super traumático e o corpo não responde tão bem. Então, para você fazer essa pessoa respirar bem, você precisa induzir o coma nela, para o corpo não tomar o controle daquilo e não tentar tirar o tubo de lá de dentro. Essa é a situação de quem está internado em UTI, em respirador até aqui. E às vezes o problema é mais sério ainda, a inflamação dos pulmões é muito séria, e nos lugares que tem muito recurso, como alguns hospitais do Brasil, como alguns hospitais europeus, como alguns hospitais chineses, como o caso desse hospital no Vietnã, se coloca a pessoa numa membrana de respiração extracorpórea.
Vocês já viram máquina de hemodiálise, que é aquela máquina que você liga o sangue para ela fazer a limpeza do sangue como se fosse os rins? Sim. A membrana de respiração extracorpórea é o equivalente a isso para oxigenar o sangue. Ao invés de fazer o papel do rim, ela faz o papel do pulmão. Você tira o sangue vai passar num aparelho que vai injetar oxigênio no sangue e tirar o gás carbônico de lá de dentro. É super delicado, super complicado, você tem que manter a pessoa com anticoagulante, o diabo, para não entupir a máquina, mas isso pode salvar a pessoa que está sem pulmão funcionando. No caso desse sujeito do Vietnã, é um piloto britânico que estava no Vietnã com Covid, é um dos 288 pacientes que no Vietnã são tratados por número, o que é um sinal de que o controle em cima da situação é pleno, que teve tanta complicação do pulmão que está nessa membrana extracorpórea, mas eles estão vendo que, tudo bem, dá para manter o paciente vivo na membrana, só que o pulmão dele está indo embora por causa da inflamação. É muito, muito sério. Essa pessoa vai estar com o pulmão completamente comprometido. O que eles estão estudando fazer é justamente um transplante de pulmão para a pessoa poder respirar de novo, como fizeram em acho que 1 ou 2 pacientes na China. É uma medida extremíssima e é uma medida que, assim, é cara, demanda muito recurso e muito hospital e só é viável fazer num lugar que tem tão poucos pacientes que eles podem receber essa atenção extrema de cuidado. E é esse tipo de cuidado que mantém a letalidade da Covid mais baixa, o que já indica, né, o que a gente pode esperar em lugares que tem um sistema de saúde mais ocupado ou com menos condições do que esse. E Átila, aproveitando que você está falando aí de pulmão, uma coisa que eu tava para te pentelhar, provocar, não sei, faz tempo, mas teve uma questão de que você uma vez teria, né, você sugeriu uma injeção direto no pulmão e tal, mas, enfim, aí E isso seria desnecessário, porque a injeção, uma vacina em qualquer lugar teria o mesmo efeito. Enfim, que história foi essa de injeção no pulmão, já que a gente está falando aí de pulmão? E me lembrou, inclusive, um episódio de House, em que eles mantêm um pulmão fora do corpo humano, né? Uma coisa meio ficção científica, e era um pulmão feito de computação gráfica, era muito mal feito, parecia de papel machê. Tá, vamos lá. Aí é uma outra preocupação, que é a preocupação com o tipo de imunidade que a gente forma. Pode parecer que o sistema imune é uma coisa só e que resposta imune no nosso corpo é uma coisa só. Mas tem lugares diferentes onde a imunidade age de formas diferentes. Então, por exemplo, nós produzimos alguns anticorpos que ficam no sangue, que reconhecem o vírus ou uma bactéria que está circulando no nosso sangue, que é o tal do IgM, o IgG, que é o que o teste rápido da Covid detectam, que é se você está respondendo contra o vírus ali. Mas a gente tem alguns tipos de anticorpos, como IgA, que é um anticorpo que você exporta para fora do corpo. E ele vai presente, por exemplo, no muco do intestino, ele é produzido no muco do pulmão, ele é produzido no leite da mãe. O leite da mãe tem até outros anticorpos, é super protetor. E ele serve para proteger áreas externas, ou, no caso do leite da mãe, o bebê. Então, o que acontece? Vou pegar o caso da vacina da polio, por exemplo. Poliomielite é aquela doença que pode causar paralisia infantil, super preocupante, e ela tem 2 vacinas. Ela tem a vacina oral e ela tem a vacina de injeção. Não sei se vocês lembram dessas. A vacina oral é a do Zé Gotinha. Sim. O Zé Gotinha, que ele precisa ser muito bem feita a fantasia, senão fica parecendo um cara da Ku Klux Klan. Muita gente não entende o que é isso aqui no Brasil. Então tem a vacina da Gotinha, que é a do Zé Gotinha, que é a vacina Sabin, que é oral, e tem a vacina de injeção, que é a vacina inativada, que é a vacina Salk. Qual que é a diferença das 2 vacinas e por que elas são... por que elas podem ter um papel diferente quando elas são importantes? A vacina de injeção, a vacina Salk, que a gente fala, é a primeira vacina que foi desenvolvida e ela é chamada de vacina inativada, porque ela é feita do vírus destruído e inativado. Então você cultiva o vírus em ovo, eu não lembro bem onde que eles cultivam, imagino que seja em ovo, porque o ovo não tem imunidade, é bem fácil de cultivar o vírus lá dentro. Aí você tá com detergente para desmanchar esse vírus, limpa isso depois para só deixar as proteínas do vírus desmanchadas ali dentro sem o detergente, e você aplica isso via injeção no músculo da pessoa. Porque o músculo demora um tempo para limpar aquele líquido que foi injetado ali dentro. Esse tempo mais longo para limpar o que foi injetado ali é justamente o tempo do sistema imune poder treinar contra aquele vírus. Funciona muito bem,
deixa a criança imune contra a polio por longos anos, mas tem um problema. Os anticorpos que a gente faz contra essa vacina só vão circular no sangue, só vão proteger o nosso corpo do vírus. Mas esses anticorpos não são secretados, eles não vão parar na membrana do intestino, na pele do intestino. Então o que acontece? Quando você vacina uma criança com a vacina Salk inativada, a criança fica protegida, mas ela ainda pode pegar o vírus da polio. Esse vírus ainda cresce no intestino dela. A diferença é que ele não consegue entrar no sistema circulatório. Então o corpo da criança está totalmente protegido, ela não desenvolve risco nenhum de paralisia, a vacina funciona muito bem, mas ela ainda pode ingerir o vírus e produzir o vírus nas fezes. Então o que acontece em lugares onde se usa só a vacina inativada por injeção? As crianças que foram vacinadas estão protegidas, mas o vírus ainda continua presente no sistema de esgoto, ainda continua presente na água. E se tem a transmissão fecal-oral, que é o problema da polio, o vírus ainda continua circulando no ambiente e causando problemas. A vacina da gotinha, que é uma vacina que a gente chama de atenuada, que é a vacina Sabin, que foi feita depois, na década de 60, ela, primeiro, é mais prática, porque ela pode ser dada com a gota, você não precisa dar uma injeção na criança, então resolve a fila muito mais cedo, e as condições de distribuição são muito mais práticas, você não tem que ter enfermeira dando a vacina, você pode ter o Zé Gotinha da Ku Klux Klan lá, só que ela faz o seguinte, ela tem um vírus que é o vírus atenuado, e eles extraíram de uma criança que tinha o vírus da polio no corpo, mas não desenvolveu poliomielite. E quando eles foram ver, faltava um pedaço no vírus, isso deixava ele mais fraco, mais atenuado. Ele causa uma infecção no corpo, mas ele não prejudica a criança. Então, ótimo. O que você faz? Você distribui essa gotinha. Existe um risco, no caso dessa vacina, da gotinha, da polio, do vírus reverter e causar uma infecção séria e até paralisia na criança. Se eu não me engano, um caso a cada 3 milhões ou algo assim de doses dadas. Um caso a cada 3 ou 5 milhões de doses que são dadas, mas é algum risco, muito menor do que o risco de paralisia pela poliomielite, mas é uma vacina um pouco menos segura do que a vacina inativada. Só que o bom é que, como é um vírus regular, que vai infectar a parede do intestino da criança e vai entrar no corpo dela, a imunidade que a criança desenvolve faz anticorpos que vão ser secretados dentro do intestino. Então o que acontece? A criança que recebe a vacina de gotinha, ela fica imune, ela protege o próprio corpo, mas ela também protege o intestino dela e ela não propaga depois o vírus da polio do ambiente. Então, se eu vacinar a população de uma cidade, por exemplo, com a vacina da gotinha, todas essas crianças que eu vacinei deixam de propagar o vírus da polio. Então, eu estou protegendo as crianças que eu vacinei e as outras crianças que estão nesse lugar, porque não vai ter vírus mais presente na água. Então, essa é a vantagem de você ter uma vacina inativada. Ela é um pouco mais arriscada, porque o vírus pode reverter, pode causar uma infecção séria numa criança que é imunodeficiente, outras coisas, só que ela é muito mais protetora porque ela protege o corpo da criança e o intestino, e aí o vírus não se propaga. Disse isso tudo para dizer que a mesma coisa acontece com a gripe, por exemplo. A gripe você tem 2 tipos de vacina. A vacina comum que a gente toma, que é a inativada, que é essa intramuscular, que ela vai deixar você protegido contra a gripe. Se você vacinar idosos com ela, eles têm uma chance de proteção um pouco mais baixa do que adultos mais novos, e eles vão estar protegidos de ter a complicação que é a pneumonia causada pelo vírus, quando ele desce para o pulmão e causa mais problema. O corpo dele está protegido. Mas, com a vacina inativada, a gente não produz esses anticorpos na mucosa do sistema respiratório, e principalmente entre os idosos, eles ainda podem pegar o vírus da gripe no sistema respiratório, principalmente no nariz, na garganta, e com isso até propagar o vírus. Eles estão protegidos de ter o vírus no corpo, de ter complicações, mas o vírus ainda pode replicar no nariz e na garganta deles e, em alguns casos, até ser transmitido. Essa é a preocupação que a gente tem com a vacina da Covid, que for desenvolvida. Se for uma vacina inativada, ela pode ser mais fácil, pode ser mais prática, mas ela talvez não proteja a pessoa o suficiente para ela não produzir coronavírus e transmitir para outras. Então, se a gente tiver uma primeira vacina dessa, talvez a gente ainda tenha que se preocupar com a transmissão para as pessoas que não foram vacinadas. Enquanto se a gente tiver uma vacina atenuada, como é o caso de uma vacina específica da gripe que é distribuída para as pessoas mais novas em países europeus e nos Estados Unidos, ela pode causar, ela tem um vírus, o vírus causa infecção no pulmão, no sistema respiratório, mas é uma infecção super leve, e aí a resposta é tão boa, tão bem feita, tão real,
que o sistema respiratório da pessoa fica protegido e ela não é reinfectada depois pelo vírus, então ela não passa o vírus. É essa a diferença que eu queria dar desde sempre. Não sei se ficou claro. Essa segunda vacina que você citou, de pessoas jovens na Europa, ela é direto no pulmão? Porque para mim essa ligação que ainda talvez não esteja muito clara, né? É o jeito de você aspira ela. É tipo uma gotinha, tipo um desentupidor nasal que você pinga no nariz e puxa ela lá para dentro. Então vai causar uma infecção no pulmão mesmo, ou pelo menos no sistema respiratório superior, e isso é o suficiente para proteger bem mais do que a vacina que você dá no músculo. E ela fica restrita ao sistema respiratório? Não, ela protege o corpo todo, mas ao contrário da vacina que é dada no músculo, ela também protege a mucosa do sistema respiratório. Ah, tá. E essa mucosa que normalmente não é afetada por uma injeção intramuscular. Exatamente. E aí a mucosa fica exposta, pode produzir vírus ainda e se bobear pode até transmitir para os outros. E essa injeção que você citou da gripe, ela tem nome? Um nome específico? A injeção é a vacina da gripe normal. Não, a injeção não. A que é uma gotinha que a pessoa aspira e fica só no pulmão. É LAIV, L-A-I-V, que é a Live Attenuated Influenza Vaccine, que é a vacina de influenza viva, muitas aspas aí porque o vírus não está exatamente vivo, ele não é um ser vivo, atenuada. Ela é um spray nasal. Tá, e aí ela tem essa ação local no pulmão, que aí protege, e por isso que você, da outra vez, então, referenciou. Ok, tá, então... As duas vacinas, os dois tipos de vacina protegem a pessoa, protegem o corpo dela inteiro contra vírus sempre. A diferença é que as vacinas atenuadas também podem proteger as mucosas. E para vírus que infectam mucosas, como é o caso do vírus da polio, como é o caso do vírus da gripe, como é o caso do vírus do coronavírus, as vacinas atenuadas podem promover uma imunidade também na mucosa, que aí protege não só a pessoa, mas a comunidade toda. Ok. Eu acho que eu que sou burro, eu entendi. Então agradeço, porque não é tarefa simples, né, no seu caso. Eu tive várias professoras aí que mostram exatamente isso. Eu agradeço bastante e acho que ficou claro. Bem, depois dessa verdadeira aula, a gente cruza a Baía de Bengala em direção à Índia, que com 60 mil casos a menos que o Brasil, estende a quarentena por mais 2 semanas. E aí, na Índia, a quarentena é o que a gente está chamando de lockdown aqui. É o pessoal trancado em casa mesmo, sem poder sair na rua. Eu não sei como é que vai ser por lá, viu? Sendo muito sincero. Eles estão com mais testes do que a gente fez até aqui. Estão crescendo num ritmo bem parecido com o ritmo inicial do Brasil, apesar do lockdown, da quarentena. Não sei dizer o quão bem ela está funcionando por lá, mas independente do quão bem está funcionando, é meio que a única saída mesmo. Saindo de um dos países mais populosos do mundo, a gente vai para um dos mais povoados, já que Singapura usa cão robô à la Black Mirror para alertar sobre distanciamento social. Conta pra gente sobre cachorros robô, Átila. O que você acha deles? Se você gostava muito de Jetsons, enfim. Compartilhe seus sentimentos. Eu vou aproveitar para fazer um desabafo. Em particular, sou um grande fã dos cachorros robôs da Boston Dynamics. Acho eles o máximo. Mas eu cansei de ver essas coisas de tecnologia que não adiantam em nada sendo usada para Covid. Eu não sei, a gente voltou a ter TV em casa. Liguei a antena na TV aqui. Depois de quase uma década sem TV, para ver notícias, e dia sim, dia não, tem alguém mostrando um dronezinho com alto-falante que vai ler a temperatura e falar para as pessoas manterem distanciamento social em alguma cidade brasileira, e me dá um nervoso desgraçado daquilo. Porque assim, para que você vai usar um drone voando na cabeça das pessoas se você podia mandar alguém para lá e falar, gente, dispersa, me dá um canhão de água gelada e bomba de gás lacrimogêneo que eu resolvo esse problema no mesmo dia. Não precisa do cão robô, não precisa do drone com alto-falante. Singapura ainda está sendo muito educada com as pessoas, mas é meio que treinar e usar a tecnologia para testar isso, né? Você coloca o robozinho ali para ver como que as pessoas interagem com ele. Acho legal, mas eu com uma arminha de paintball e poderes ditatoriais resolvi o problema dessas pessoas bem mais fácil.
Mas é isso que eu ia falar. O cão robô, ele não pode ser menos violento do que o Átila ditador? Sim, menos efetivo também, né? Meu Deus, temos aqui uma defesa escancarada dos poderes ditatoriais. É o Júlio César do podcast. Eu seria um bom ditador. Ah, sim. Todos eles falam isso. Só para mostrar como seria um ditador melhor, pensando na realidade brasileira, por exemplo. Cada dronezinho desse com uma caixinha de som custa uns 4, 5 mil reais. Um equipamento desse, você podia pagar tanta gente aqui para ir lá monitorar a aglomeração, avisar as pessoas para desaglomerar. Mas o principal, isso é muito sério, independente do país. Singapura fez, a China fez, o Vietnã fez, todo país que está saindo do problema fez. Para resolver o problema da Covid, não é só receber as pessoas no hospital e diagnosticá-las com Covid. Toda vez que isso acontece, tem que ter uma equipe de pessoas que vai atrás da família dessa pessoa que testou positivo, para ver quem teve contato com mais gente, para descobrir os outros casos antes deles manifestarem sintomas e precisarem entrar no hospital. Então, só o Wuhan usou mais de 50 mil pessoas constantemente acompanhando o que a gente chama de rastrear contatos e indo ver de onde o vírus veio. Mão de obra no Brasil, por N motivos infelizes, é muito barata. Dinheiro gasto com esse tipo de tecnologia aqui ia ser muito bem gasto pagando uma equipe de 10, 15, 20, 30 pessoas que vão ficar rastreando os contatos de todo mundo e avisando para ver quem teve contato com quem, onde essas famílias estão, quantos estão infectados. Talvez seja legal lá em Singapura e outros lugares, mas aqui pra gente, essa força-tarefa básica de rastrear contatos era muito mais essencial do que isso. Só para mostrar que eu seria um bom ditador. Bem, agora a gente volta ao Irã, onde aumentaram os casos de Covid-19, né? E desde as primeiras edições a gente sempre mostrou bastante apreensão com o que passa lá, até por conta daquelas imagens que já se tornaram clássicas, né? Da abertura das covas, né? Que foram detectadas por um satélite. O Irã, assim, a gente falou aquilo tudo no começo sobre os possíveis números de casos deles e como a situação devia estar mais séria. O mesmo acontece hoje com o Brasil, infelizmente. Tá? Assim como a gente falou lá atrás que, olha, o Irã podia ter 500 mil casos já, com base no número de pessoas doentes lá que estão saindo do país. Qualquer estimativa feita em solo nacional aqui levanta pelo menos 1,5, 2 milhões de casos no Brasil já, conforme a epidemia avança. Então, nós também temos muito menos casos reportados do que casos reais por aqui. Mas o Irã, em particular, me impressiona porque, assim, a curva lá não é uma curva e é muito estranha. Eu não entendo quem trata a situação do Irã como se fosse uma situação normal, porque o número de casos lá é uma reta bonitinha, linear, assim, ela não é exponencial, ela não teve um crescimento alto, ela não teve uma queda depois. O número de casos deles segue assim, como se alguém tivesse desenhado uma reta e estivesse reportando os números que caem dentro dela. Mas mesmo assim, tiveram um pico agora conforme resolveram reabrir lugares e deixar as pessoas circularem, né? O Irã tinha adotado o fechamento entre cidades, tinha adotado uma menor circulação dentro do país. Eles reabriram no meio de abril para o final, e já estão vendo agora um aumento do número de mortes publicados, pelo menos, do número de casos e mortes recente, e é o resultado de reabrir, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Coreia do Sul e outros lugares. Não sei dizer para vocês por que eles estão reportando os números dessa forma, mas mais uma evidência para a pilha de lugares mostrando que reabrir nessa hora não é muito boa ideia se não for muito bem feito. E além disso, ainda no Oriente Médio, Israel anunciou ontem, né, que vai reabrir parte das suas creches e jardins de infância. Para quê? Para que as crianças possam ir, né, para a escola e os pais, então, progressivamente possam ir ao trabalho. Porém,
em ambos, né, ambos os tipos de escola, você teve ali uma limitação de tamanhos de turma, questão de distanciamento social, vai ter ali uma espécie também de rodízio entre professores e tudo mais. E no fundo, a gente sabe que isso foi porque tinha pais ficando malucos com as crianças em casa. Né? Vamos falar a verdade. Né? Tem nada a ver com economia, com trabalho. Mas, algo sobre Israel, Átila, antes de eu passar aqui? Eu não sei dizer como é que estão os casos deles para dizer se é uma boa hora para abrir ou não. Bate com os países europeus todos reabrindo escolas. Me soa, sem ir muito profundamente na questão, como mais países onde o número de alunos por sala de aula é baixo e dá para tentar algum controle sobre isso. Para mim é mais um país para a fila de países que estão testando algumas coisas para a gente pensar depois se são aplicáveis ao Brasil ou não, mas desconfio que vão pagar caro por reabrir escolas. Mas não sou pai, não tô maluco com filhos aqui em casa. Talvez o Matias admita que morrer 1 milhãozinho ou 2 seja melhor do que ele ter que aguentar o filho em casa. Hoje começou a aula de jardinagem. Então estamos começando o homeschooling, né? Mas essa semana teve uma reunião teve o webinário semana passada do epidemiologista da Suécia. A gente retoma isso até um pouquinho quando estiver falando de Europa, mas ele falou que eles não fecharam escolas porque se fechassem escolas as pessoas não poderiam trabalhar. Eu acho que ele não entendeu que em todos os países em que fecharam escolas era justamente para as pessoas terem que parar de trabalhar também. E ainda, né, em Israel, porém indiretamente, agora a gente vai para um tema mais global, né, que são 2 notícias sobre anticorpos. A primeira é sobre um estudo em Israel e também um outro estudo nos Países Baixos, né, que estão ali trabalhando com hipóteses em relação a anticorpos contra a Covid. No caso dos Países Baixos, é um estudo da Universidade de Utrecht, né, o grande ali tratado de Utrecht, e no Erasmus Medical Center, e um estudo similar, paralelamente, também está sendo feito em Israel. O que você tem ali a atualizar a gente sobre isso, Átila, né? Enfim, falando em termos gerais, aí, como é que está a busca pela cura? Uhum. Esses estudos de anticorpos, eles seriam equivalente ao soro antiofídico, mas contra a Covid. Isso já foi feito contra o Ebola, por exemplo, já foi feito em outros casos de epidemias que são muito agressivas e muito urgentes, que é o quê? Você pegar a resposta imune de alguém que se curou contra o vírus, de alguém que já fez esses anticorpos que eu falei que ficam no sangue, protegendo o corpo da pessoa, e usar eles para atacar o vírus no corpo de outras pessoas. Então a gente faz isso com o soro antiofídico. Você injeta um pouquinho de veneno de cobra no corpo de um cavalo, que produz litros e litros e litros de sangue, e aí você pode extrair 4 litros, 3 litros, até mais do que isso, mas eu não lembro quanto sem grandes prejuízos para o bicho, e você extrai o soro do sangue, que é onde ficam os anticorpos, e usa isso para proteger as pessoas contra o veneno da cobra. Seria o mesmo esquema, o mesmo pensamento aqui contra a Covid. Testaram esse soro de pessoas que se curaram, o plasma de pessoas que se curaram, para proteger outras pessoas da Covid. Não, pelo que eu acompanhei até aqui, não deu muito certo, porque nem todo mundo tem uma resposta imune que funciona especificamente para impedir o vírus no corpo, mas agora a gente está chegando a quais são os tipos de anticorpos que realmente nos protegem. O que isso quer dizer? O vírus é aquela bolinha de tênis com um monte de espetinho grudado nele. A bolinha de tênis, a capa que ele tem ao redor dele, é uma capa de gordura das nossas células, que ele leva embora quando ele sai da célula. Aquilo ali é uma parte do nosso corpo, a gente não tem como atacar aquilo, porque seria atacar o nosso próprio corpo. Quando isso acontece é um problema enorme, como a síndrome de Kawasaki e as outras que a gente já falou aqui, deve falar de novo hoje ainda. O que a gente tem que atacar é uma coisa que só o vírus tem. No caso do coronavírus, são os espetinhos que ele tem por fora da capinha de gordura dele, que dão a coroa de espinhos dele, de onde vem o nome, que são umas proteínas chamadas S, que são as proteínas que ele usa para encontrar as nossas células e entrar nelas. Se a nossa resposta imune ataca esse espeto dele, ataca esse espinho, essa proteína S,
pode, se ela atacar no lugar certo, pode acontecer do vírus não ter como reconhecer as nossas células e não conseguir entrar no nosso corpo. O difícil é que poucas pessoas fazem esse tipo de anticorpo específico que destrói o vírus, que inativa ele. Essas pessoas estão sendo examinadas agora e é daí que eles estão tentando tirar os anticorpos para fazer isso. Quem parece fazer esses anticorpos muito bem e está sendo usado para experimentos agora são as lhamas, que a família toda dos camelos, mas a lhama é muito mais tratável e muito mais amigável do que o camelo. Eles fazem um tipo de anticorpo, uma resposta imune com uma proteínazinha que é menor do que as nossas. Ela é super pequenininha e super específica para reconhecer uma série de coisas, e ela é pequena o suficiente, ao que tudo indica, para reconhecer essas partes do vírus que o nosso sistema imune não reconhece. Então a ideia é justamente fazer a mesma coisa que se faz com soro antiofídico. Você vai lá e manda o vírus na lhama, ela vai fazer uma resposta contra o vírus, e aí você pega essa resposta imune que ela fez e injeta nas pessoas, porque aí a parte do vírus que estiver marcadinha com anticorpo não só não reconhece as nossas células e o vírus não consegue entrar, como o nosso sistema imune reconhece ele melhor e consegue atacar os vírus. Daí que vem esses tratamentos todos que estão fazendo. E aí você então já acabou, né, respondendo a próxima pergunta, que era uma matéria do Independent, que, né, traduzindo o título, seria Lhamas oferecem esperança na luta contra a pandemia. Então um abraço aí para o nosso querido Biratã Leal, uma das poucas pessoas que, sem ser biólogo nem nada, ele sabe diferenciar lhamas de alpacas, de... vicunhas. Não, e tem uma outra. Lhama, alpaca, vicunha e... Enfim. Agora me fugiu. Para mim é tudo lhama, justamente. E então, basicamente, o futuro da humanidade está nas lhamas, né? O Peru vai ser o primeiro país a erradicar o coronavírus, se continuarmos assim. Isso é claro uma brincadeira, tá, gente? Tem a lhama e o guanaco, a cunha e a alpaca. Eles estão melhores que eu aqui. Guanaco que é gíria, em boa parte da América Hispânica é gíria para um cara assim, para um malandro, assim, para um cara vivido, tipo vivo. Bem, saindo de Utrecht, a gente cruza ali o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido, que prorrogou a quarentena até junho e anunciou regras a viajantes que entrarem no país por via aérea. Todo mundo que chegar por via aérea ao Reino Unido vai ter que ficar 14 dias em isolamento, porém, isso não vai contar para pessoas que cheguem da França. Tá? Eles anunciaram que qualquer medida de um lado ou de outro terá que ser de forma coordenada e recíproca. E dentro dessa escala, né, dentro desses procedimentos, o governo britânico anunciou que irá lidar não com uma escala de abertura, mas como uma escala de gravidade, né, em que a situação vai de 1 a 5, né, a 5 seria a mais grave, né, é uma versão britânica, digamos assim, do DEFCON, né, que muita gente vê em filmes dos Estados Unidos, porque eles estão adaptando o mesmo sistema que eles usam em relação a ameaças terroristas. E segundo o governo britânico, o Reino Unido está no nível 4, ou seja, né, o nível ainda está ruim. E algumas regiões vão passar para o nível 3, tá? Mas, de qualquer jeito, ainda vai ser uma coisa gradual, e dentro dessa mudança gradual, o governo britânico, né, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cujo filho vai tomar cuecão, solicitou que trabalhadores das indústrias e de áreas de construção, em algumas áreas, podem começar a voltar ao serviço. Tá? Então, assim, né, há algumas mudanças progressivas, né? E, além disso, no Reino Unido está tendo muitas críticas, muitas sátiras, né, ao novo slogan do governo, né, que foi de fique em casa para fique alerta,
né, como parte dessa abertura gradual. Então, muita gente né, começando aí a fazer sátiras, né, dizendo que né, fizeram ali uma sátira de um dos cartazes, né, que trocaram ali os comandos, né, por seja vago, proteja, né, crie um álibi, fuja da responsabilidade, né, dizendo que essa seria a atitude do governo britânico. Enfim, Átila, você tem algo a nos atualizar sobre o Reino Unido? Gostei bastante do seja vago aí, porque é literalmente o que estão fazendo. Eu vi o discurso do Boris em alguns pontos, achei super legal ele falando que vão continuar firmes contra a Covid, que vão continuar, não vão baixar agora a quarentena, mas ao mesmo tempo ele anunciou uma série de medidas que são super vagas e que a gente vai falar delas a respeito da... Desculpa. A gente vai falar a respeito da Rússia no fim do episódio e vamos ver como só traz mais complicação para isso, porque meias medidas nessa hora não funcionam de verdade. Meu palpite é que pode dar ruim. E ainda no Reino Unido, Príncipe Charles provavelmente ouviu meu alarmismo e tomou a mesma medida que eu quero tomar para os meus pais, que é a Rainha Elizabeth só vai voltar a circular em público depois de descobrirem uma vacina para a Covid. Não vão nem arriscar, vão manter a velhinha na gaiola até ter vacina. Então tá aí, eu deixo pro Felipe fazer algum comentário maldoso em relação ao Charles. Eu ia dizer que ele escuta tudo, né? Mas é quase óbvio, né? Falar né, dos belos acessórios do aparelho auditivo dele. Pode parecer bullying, não sei, né? Podem estar esnobando a meu respeito, né? Não, eu realmente acho que ele te ouviu, porque com aquele par ali, ele ouve de tudo. O esnobando que eu falo é porque a piada recorrente da tentativa de bullying no Twitter é que eu não tenho orelha. Sim, mas porque... então, pode ter alguma relação nisso, né? Assim, se você está incomodado com o tamanho de suas orelhas, pode ser porque o Príncipe Charles pegou sua cota. Exato. Às vezes tem isso. Então, assim, a gente está aqui basicamente repetindo piadas de bullying da quinta série, né? Não, de certeza que o Príncipe Charles, assim, ninguém devia zoar ele porque ele era tratado como o futuro rei do Reino Unido, né? Mas certeza que ele tinha apelidos, né, maldosos pelas costas, provavelmente referentes a um carismático elefantinho da Disney. Bem, agora a gente volta para o continente europeu, já que a Bélgica testará bolhas de corona para aliviar restrições sociais. Bolha de corona é o nome de uma bebida bem pesada, né? Para quem não acompanhou, essas bolhas são bolhas sociais. A Bélgica falou, precisamos deixar as pessoas voltarem a ter contato com outras. Se tá todo mundo sujo ou limpo junto, tá todo mundo bem. Então vamos fazer o seguinte, define aí quais são as 4 pessoas com quem você vai ter qual é o grupo de 4 pessoas que vai ter contato sempre, e você só pode manter contato com essas 4 pessoas. Então, ao invés de liberar todo mundo para se encontrar de novo na rua e voltar a se ver, você escolhe 3 pessoas com as quais vocês vão poder manter contato sempre, e vocês só podem manter contato entre vocês. Então, como é que dá para pôr isso? Definir quais são os grupos de risco que vão andar juntos. Se uma pessoa testar positivo, os outros também têm que ser testados. E fora disso, se alguém pegou, essas pessoas que estão dentro dessa bolha não vão pegar. É tipo formar o seu grupo em Neverwinter Nights. Desconheço a referência. Ok, tudo bem, eu passei pelo nerd solitário aqui. Que o Matias não ia pegar, eu imaginava. Nossa, jamais. Né, mas, então tudo bem, eu vou ficar quieto aqui, eu vou começar uma partida e vou abandonar você. Bem, a gente atravessa a França em direção à Espanha, onde a diretora de saúde pública de Madrid renunciou por discordar da reabertura. Só para, né, ter a Yolanda Fuentes, ela se posicionou contra a reabertura em Madrid, dizendo que ainda haviam muitos casos, né, na região. Dos 221 mil casos na Espanha, quando ela renunciou,
né, na quinta-feira, dia 7, mais de 63 mil eram na região de Madrid, não apenas a capital, mas também as cidades próximas, né? Então, por discordar, ela entregou o cargo, mostrando aí, né, que discussões políticas, disputas políticas sobre a medida, né, de como lidar com o corona não são exclusividade brasileira. Como é que está a Espanha aí, Átila? O que você tem a atualizar para a gente? A Espanha reduziu bastante os casos, agora eles estão... É capaz, sem brincadeira, de a longo prazo serem dos países com menos problema na Europa, por mais paradoxal que seja, mas eu falava isso da China antes e já é o caso agora. A China com 4 mil mortes vai ser um dos países com menos mortes, 4.600 mortes registradas e publicadas, mas que sejam. A Espanha e a Itália arrumam para isso a longo prazo, porque se você for ver, deixa eu ver qual outro país, a Bélgica está crescendo bastante por conta daquelas medidas que a gente falou. A França já está prestes a superar os 2 países em número de mortes e vai demorar bem mais para cair do que eles. O Reino Unido também já superou eles. A Holanda não vou dizer que está tão mal assim, mas tem outros lugares que estão indo com muitos casos também. Mas em regiões mais afetadas é bem isso, né? Você tem a pressão enorme. O problema é o conflito, né? As regiões mais afetadas são as regiões mais metropolitanas, também vão ser as regiões onde comércio e indústria tem mais força para pedir reabertura, né? Em Nova York, em outros lugares que foram muito afetados localmente, o governador falou, pode pôr na minha conta, fala que o problema é que eu não deixei abrir, mas não abra. Pelo visto na Espanha não deixaram ela fazer isso e ela pulou fora, falou, no meu colo não vai estourar. Né? Não sei como que vai ser aqui a longo prazo no Brasil. E posso aproveitar aqui Espanha ainda para falar uma outra coisa? Claro, pode tudo. É uma coisa que a gente não falou no Reino Unido, mas que é uma tendência que eles estão lançando e vai vir para o resto do mundo, é que começaram a se organizar os primeiros grandes movimentos céticos da Covid. Movimentos céticos de lockdown, movimentos céticos em relação ao coronavírus, movimentos céticos em relação às medidas e à necessidade ou a eficiência ou a efetividade de fazer quarentena e outras coisas. No Reino Unido, isso virou não só ataque às medidas, mas ataque ao Imperial College, ao grupo de estudo. O Neil Ferguson, para ajudar, ainda viu a namorada que aliás, ainda viu a namorada da qual ele é amante durante o lockdown. Fotografaram isso, denunciaram, ele renunciou ao cargo dele de epidemiologista do Reino Unido e foi pego no escândalo porque com certeza não estava preparado para o grau de ataque pessoal que a coisa vem. Aproveitando que o espaço aqui é um espaço mais tranquilo, em que dá para a gente falar das nuances, entre epidemiologistas tem uma galera com ego grande, uma galera complicada. O Neil Ferguson é um desses, é um cara que não discordam do trabalho dele, mas é uma pessoa controversa, ele é famoso por monopolizar os estudos, trazer as coisas sempre para ele, mas sempre entregou um trabalho muito competente por fazer isso. Segue entregando um trabalho competente com o grupo de estudo, mas segue tendo um comportamento que agora não é compatível com a atenção que eles estão recebendo. Acabou renunciando ao cargo, inclusive, por isso. E imagino que esse tipo de pressão esteja acontecendo em vários outros lugares. Reino Unido não é o único país que tem pessoas falando que quarentena não funciona, ou que o pico já passou e já pode reabrir tudo, que não vai ter problema. Agora a gente cruza o Mediterrâneo em direção à Itália, onde o número de mortos supera os 30 mil, o mais alto da União Europeia, né? E muitas vezes a gente sempre faz o paralelo com a Segunda Guerra Mundial ou outros conflitos armados. Isso é próximo do número de partidianos que faleceram durante aí a resistência italiana ao nazifascismo. Só para o Átila complementar depois, né, além da sua analogia, a Itália também anunciou que a partir de 18 de maio serão retomadas as missas, né, no país, bastante marcado pelo seu catolicismo, né? Porém, quem for à missa vai ter que usar máscara, vai ter uma distância mínima entre as pessoas, não teremos contato direto entre os fiéis e o padre e não teremos água benta, tá? O uso de água benta. E não teremos corais também.
tá? Acho que porque não dava para cantar de máscara, deve ficar ruim. E o ministro da Justiça da Itália autorizou a liberdade provisória, prisão domiciliar, de 376 integrantes das associações criminosas do sul da Itália, né, que são popularmente chamadas de máfias, né, porém, como o Matias sempre faz questão de lembrar, máfia é na Sicília, tá? Cada região tem ali seu termo, sua expressão. E esses 376, por conta aí de sua idade avançada ou doenças pré-existentes, vão ficar em prisão domiciliar, o que gerou ali né, uma certa polêmica, bastante discussão na Itália, já que são criminosos, né, influentes, pessoas que podem ali, mesmo numa prisão domiciliar, ter ali alguma capacidade, né, de disrupção. Inclusive alguns são conhecidos, né, um deles, por exemplo, é o Leoluca Bagarella, da cidade siciliana de Corleone, né, e que ele foi um dos responsáveis, né, um dos envolvidos no assassinato do juiz Falcone, nos anos 80, né, um evento muito famoso na história recente italiana. Então, Átila, explica aí pra gente, por que vocês cientistas querem libertar os mafiosos, hein? Perfeito. Olha o meu sobrenome, você acha que essa família é o quê? Faz todo sentido, né? E a Marina, tudo mafioso. Mas assim, não sei dizer as medidas certas para fazer a respeito disso, mas o problema das prisões é um problema que vai acontecer em todo canto. Já está acontecendo aqui no Amazonas seríssimo. É um lugar aglomerado, é um lugar cheio de gente. Quem está lá dentro sabe da Covid e sabe do que está acontecendo, inclusive aumenta as chances de revolta, problema. Acho que, eu não lembro qual foi o país agora, acho que foi na Argentina, que teve 1 ou 2 prisões que o pessoal tacou fogo, subiu no telhado, e não foi nem para fugir, foi simplesmente para virar e falar, mandem máscara porque tá feio aqui. Um movimento, na Argentina foi um movimento generalizado, a gente até repercutiu no último xadrez verbal, foram em diversas províncias que aconteceram esses motins. Tá todo mundo confinado ali, a gente já sabe por navios e por outras coisas que num ambiente confinado o vírus passa para muitas pessoas. Semana passada saiu um estudo bem emblemático do pessoal na China reconstruindo mais de 10 pessoas contaminadas de 2 famílias, porque sentaram para jantar num restaurante embaixo do ar-condicionado e tinha alguém com Covid e passou o vírus para 10 outras pessoas. Em hospitais e prisões ou instalações militares como navios, tem muita gente aglomerada dividindo o mesmo ar, a chance de transmissão é essa mesma. É um problema para todo mundo. O que fazer com os presos para não ter isso estourando lá e não ter as pessoas também se revoltando com o que acontece. Em alguns lugares aqui no Brasil teve fuga em massa de cadeias no mês de fevereiro. Provavelmente pessoas estavam pensando justamente nisso. Agora a gente cruza os Alpes em direção à Suíça, onde mais de 1.000 pessoas fizeram fila para conseguir comida grátis em Genebra. É uma situação paradoxal, né? Já que e mostra bem algo que a gente já mencionou aqui algumas vezes, de que esse papo de que salvar a economia ou salvar a saúde né, é um pouco contrassenso, porque a economia mundial está sofrendo com isso, né, mesmo lugares que tentam reabrir ou manter sua economia funcionando, as pessoas não estão gastando, as pessoas estão poupando, ou então estão muitas, né, desempregadas, passando por problemas, e aí chega na situação de Genebra, que é ao mesmo tempo uma das cidades mais ricas do mundo, e que teve que fazer ali um programa de distribuição de alimentos para cerca, né, de 1.000 pessoas, e por conta ali do distanciamento social, né, a gente teve uma fila de mais de 1 quilômetro de extensão, já que as pessoas, né, ficaram uma distância razoável umas das outras, bastante comportadas. Aliás, aproveitando deixa, quase que eu esqueci de comentar aqui, a gente não falou sobre a Suécia, né? Posso fazer uma brecha aqui da Suécia? Suíça, Suécia, tudo igual.
Potato. Tá na mesma. A Suécia segue com a maior mortalidade entre os países nórdicos, mas agora, assim, na casa de 10 vezes mais do que os outros. Eles estão com mais casos mais mortes por milhão de pessoas do que boa parte do mundo todo, porque apesar dos números serem baixos, 4 mil mortes ou algo assim, na Suécia são 11 milhões de pessoas, então a população também é muito pequena, e a economia deles sofreu o mesmo impacto que as outras economias europeias. Então, apesar deles não terem parado, apesar deles manterem as coisas funcionando e as pessoas terem se retraído como elas decidiram, pelo que a gente já falou aqui no episódio específico da Suécia, a economia deles sofreu o mesmo impacto que as outras economias europeias. Estão em 3.300 mortes. Me enganei no número aqui, não são 4 mil. Mas encolheu tanto quanto nos outros lugares. Quer dizer, independente de ter fechado ou não as coisas, é a pandemia que está causando o impacto econômico, não são as medidas de quarentena. A Suécia, que não adotou essa quarentena stringente em outros lugares, teve o mesmo problema. E eu consegui mandar uma pergunta pro Anders, pro Tegnell, que é o epidemiologista que está por trás da decisão da Suécia de continuar aberta assim, e ele foi muito educado, mas não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei como que ele estava vendo a situação sueca e que números que diriam para eles que a decisão foi boa, ou que números que diriam para eles que a decisão foi ruim e precisava ser revista, e tudo que ele falou foi que os suecos estão todos coesos, concordam muito com o governo, tem uma aprovação de 80%, e isso é sinal de que está dando certo. E não deu muito quais são os números da epidemia que eles estão esperando ver, não. Agora a gente cruza o Lago Constança em direção à Alemanha, onde o contágio por coronavírus subiu com o relaxamento da quarentena. A Alemanha está medindo os índices muito de perto. Eles não estão vendo isso nem tanto por um aumento do número de casos absoluto, mas pelo aumento de transmissão local, e aí eles conseguem ver que se os casos continuarem crescendo dessa forma, eles vão ter problema em outubro ou novembro, esse é o grau de preparo, e vão repensar a reabertura também, porque precisou de muito pouca coisa para o número de pessoas infectadas por alguém com Covid passar de 1, está em 1,1 ou coisa assim nos lugares onde reabriu, e isso a longo prazo eles já sabem que é problemático, só mostra o quanto que eles estão com o dedo no pulso muito firme, medindo os casos e o que está acontecendo lá. Agora a gente atravessa a Polônia em direção ao Belarus, que ignorou a pandemia e manteve desfile militar com milhares de pessoas. Então estão testando a sorte de verdade, né? A Nicarágua, pelo que eu tinha entendido, apesar de ter negado, começou a tomar medidas de quarentena e outras coisas voltaram atrás. O único lugar que eu tô vendo seguir temeroso assim é a Belarus. Não sei dizer para vocês onde isso vai terminar. E o desfile da vitória, ele reuniu pelo menos, no mínimo, tá, cerca de 26 mil pessoas no local, em Minsk. Quando eu digo 26 mil pessoas, fora os soldados, né, que participaram do desfile, vários com uniformes históricos e tudo mais, a maioria, se você olhar as fotos, não estava de máscaras, né, e infelizmente, muito provavelmente significa que, lembrando que um tempo atrás, os soldados russos que participaram do ensaio do desfile da vitória foram enviados para quarentena, né, e aí as cerimônias foram efetivamente canceladas, né, ou pelo menos o festejo popular, infelizmente, né, eu tinha até me planejado para ir para a Europa, né, nessa época, afinal, 75 anos, o fim da guerra, e infelizmente... Nossa, é verdade, né? Daqui a umas 2 semanas, provavelmente não teremos mais veteranos de guerra em Belarus, né? Então, fica aí o... Como acabar com a pensão militar, né? Pois talvez seja esse o raciocínio do Lukashenko, não sei. Mas então tá aí, Belarus realizou o desfile mesmo assim. Eu aposto que teve vodka. Deve ter tido muita, inclusive para lavar a mão. Agora a gente chega aos Balcãs, onde a Grécia prorrogou o confinamento em campos de imigrantes refugiados até 21 de maio, né? E antes da gravação também, né? Novamente estamos gravando segunda-feira, dia 11 de maio. Eu vi que houve um grande protesto hoje na Sérvia, convocado pelo governo contra a oposição,
e daí você via nas imagens lá em Belgrado muitas pessoas aglomeradas de máscara, enfim, é uma situação paradoxal também. O governo convocando as pessoas para irem para a rua? Contra a oposição. Ótimo. E assim, antes do Átila comentar sobre os campos de refugiados, né, a gente já falou um pouco sobre, né, questões de condições insalubres e tal. Esse é um dos temas, né, não geográficos que os nossos ouvintes pedem. Né? A gente um dia fazer um estudo de caso ou sobre campos de refugiados, sobre plataformas de petróleo, inclusive aí um abraço, né, para os nossos ouvintes que trabalham aí nas plataformas, inclusive pedem, né, para não serem ali expostos citados, os seus nomes, citados, mas já mandaram inclusive algumas coisas até um pouco preocupantes aqui, depois eu vou compilar tudo, passar para o Átila e tal, mas é um desses temas que talvez a gente aborde mais especificamente no futuro. De qualquer jeito, Átila, né, suas contribuições. Assim, campos de refugiados, esses acampamentos em geral são um ambiente perfeito para o coronavírus se estabelecer e circular. As pessoas estão em contato muito próximo, não tem barreira, não tem proteção, não tem como. São condições análogas, não necessariamente idênticas, mas análogas ao que a gente tem em favelas e comunidades, que é onde o vírus se alastra mais fácil. Pelo menos para os Estados Unidos, que é onde eu acompanhei mais de perto, os campos de detenção e confinamento de imigrantes são grandes focos de Covid, tem muita gente sendo contaminada lá, tanto que em El Salvador, a maior parte dos casos de Covid que eles estão tendo são de pessoas que são devolvidas pelos Estados Unidos para lá, muitas vezes sem os filhos, que pegam Covid na imigração americana, no confinamento deles lá, e levam de volta para o país. Então é o tipo de ambiente mais propenso a fazer isso, infelizmente. Agora, só para quebrar o gelo um pouco, o governo francês descartou o amor como motivo para flexibilizar a quarentena. A Assembleia Nacional Francesa estava fazendo ali uma sessão para, né, discutir ali o estado de emergência, né, as medidas de contenção, e a deputada Mireille Clapeau pediu que casais que estejam separados, né, possam ser colocados ali nas isenções, né, da quarentena, ou seja, uma pessoa puder, né, vamos supor, uma pessoa do casal está em Paris e a outra está em Lyon, eles residem em Lyon, então a pessoa que está em Paris, porque estava lá em Paris por, sei lá, razões de trabalho, quando teve a declaração, né, do bloqueio e tal, ela possa viajar até Lyon para se reencontrar com o seu cônjuge. Só que o ministro da Saúde, o Olivier Véran, ele agradeceu a parlamentar pelo momento de ternura, mas disse que o governo não deseja aumentar o número de exceções às regras. Átila, por que vocês cientistas são contra o amor? Porque dar beijinho também é dar Covid. Então tá aí, o Átila destruindo... de gás em amantes. Então tá aí, o Átila. Quando a gente era pequeno, a desculpa era sapinho. É só ver o que a herpes faz. Alguém falou no Twitter esses dias, né? Tá aqui o tá aqui o presente Dia das Mães, mãe. Covid. Nossa. Tá aí, né? Passamos agora para os Estados Unidos, onde o governador de Nova York alertou estados para doença misteriosa por coronavírus após a morte de 3 crianças. Provavelmente tivemos 3 crianças morrendo da síndrome de Kawasaki em Nova York, que o Átila chegou a mencionar no nosso programa anterior. Né? Então, fica a recomendação de ouvirem, né, para entender o que é essa síndrome de Kawasaki, e é mais um dos casos, né, Átila, em que assim, a gente ainda não sabe direito o que a Covid faz no organismo. À medida em que vai tendo, mesmo a dengue, por exemplo, ela tem umas manifestações malucas em alguns casos extremos. Muito raramente, mas pode acontecer até complicação de gestação. Muito raramente, que eu digo, é um caso em 1 milhão, um caso em 2 milhões, mas à medida em que 2 milhões de brasileiros pegam a dengue num surto sério de 1 ano, você vê esse tipo de manifestação acontecendo. Mesma coisa agora aqui, a gente
o mundo está chegando em 4 milhões de infectados, algumas manifestações muito raras como essas, vamos ver, e nem sempre são legais. A síndrome de Kawasaki é uma dessas. É uma resposta autoimune, é o sistema imune atacando os vasos sanguíneos, ao que tudo indica, causando inflamação de artéria, do coração e outras coisas. E no caso das crianças, pode ser o mais grave. Pode ser que isso esteja acontecendo em todo mundo que está com Covid, tá? Mas é que nas outras pessoas, as outras complicações são tão mais sérias que elas aparecem primeiro e isso não aparece. Nas crianças que não têm a manifestação de inflamação no pulmão e outras coisas, dá margem para só esse tipo de complicação surgir. E posso aproveitar o pronunciamento de Nova York aqui para falar de uma outra coisa que eu vi essa semana? Claro. Pode tudo. Tivemos uma desonestidade intelectual do pessoal que pegou o pronunciamento do Cuomo sobre o que está acontecendo em Nova York, que eu queria aproveitar para dar uma corrigida aqui, que é o seguinte: o Cuomo falou semana passada que 66%, em algumas versões o pessoal fala 66%, em outras versões o pessoal falou 80%, dos casos novos de Covid em Nova York são de pessoas que estavam em casa, que estavam em lockdown, estavam trancadas, e isso prova que trancar as pessoas em casa não funciona, não protege contra a Covid. E por que eu falo que isso é uma desonestidade intelectual? Porque se eu for olhar para as estatísticas de acidentes de trânsito, eu vou ver que 98% das pessoas que morrem no trânsito estavam usando cinto. Boa parte delas hoje em dia disparou o airbag. Isso não quer dizer que o airbag não funciona e que o cinto não funciona. O que está acontecendo em Nova York? E eu aposto que eles ainda vão descrever esses números, destrinchar mais esses números, mas enfim, quem está tentando usar isso para desinformar não está preocupado com esses números. Se você pega 8 milhões de pessoas e manda elas todas para casa, ao invés de você ter 1 milhão de novos casos de Covid, você tem 10 mil novos casos de Covid, que é o que eles estão tendo agora. Inclusive, Nova York saiu, eles chegaram, nas regiões mais atingidas, eles devem ter chegado a 20%, 25%. Então, tranquilamente, mais de 1 milhão de nova-iorquinos pegaram Covid. Até pouquíssimo tempo atrás, agora essa taxa caiu brutalmente porque está todo mundo trancado em casa. Então, assim, ao invés de você ter 1 milhão de casos de pessoas que estavam na rua, agora você vai ter 1.000 casos de pessoas que estavam em casa. Podem ser pessoas que não estavam em casa, estavam circulando, mas vão mentir, porque está todo mundo numa situação dessa, falando que não, eu fiquei em casa, não saí, não faço ideia de onde eu peguei. Podem ser pessoas que de fato ficaram em casa e não sabem adotar outras medidas quando saem para fazer alguma coisa, para ir no mercado, para ir na farmácia, e não lavaram bem as mãos, não higienizaram, não usaram máscara, pegaram isso no elevador. Podem ser pessoas que foram visitadas por outras pessoas com Covid e não sabiam que estavam com Covid. Mas o importante é, ao invés de você ter 1 milhão de novos casos no mês, você tem 1.000 novos casos, só que a grande maioria agora está em casa, porque está todo mundo em casa. Isso não quer dizer que não funciona, porque o importante é que você reduziu de 1 milhão de novos casos para 1.000, 2.000, 10.000 novos casos. A única situação em que as pessoas sobraram agora é em casa. Então, por isso, você vai ver essa prevalência aumentando. Mesma coisa do cinto. Se está todo mundo usando cinto, o número de mortes total no trânsito vai para o chão. Mas as poucas pessoas que morrerem por causa de um acidente vão estar de cinto. Não quer dizer que o cinto não funciona, pelo amor de Deus. Ainda nos Estados Unidos, a equipe da Casa Branca, da Força-Tarefa, justamente, do coronavírus, também entrou em auto-isolamento. Covid é implacável. Mas são pessoas muito conectadas, né? Políticos de todos os lugares estão sendo atingidos porque precisam continuar se vendo. Embora eu ache isso inadmissível a essa altura, precisam continuar circulando, falando com muitas pessoas. Uma hora a Covid vai aparecer no meio deles, como está acontecendo em tudo quanto é outros governos, né? Um deles foi o Anthony Fauci, inclusive, né, que estava ali, né, ganhando muito destaque. A gente até comentou que ele recebeu algumas ameaças de morte, né, e tudo mais. E ele é um desses, né, cientistas e políticos da área de saúde que tem ganhado reconhecimento mundial. Aproveitando, né, salvo engano, né, eu acho que foi o virologista da Nova Zelândia, né, que alguém fez uma tatuagem com o rosto dele. Foi. Então, fica aqui a proposta, o desafio para alguém tatuar a cara do Átila. Por favor, não, gente. Não, por favor, sim. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver alguém tatuar a sua cara. Primeiro que tem que ser uma área
para tatuagem muito grande para tatuar minha cara. Mas assim, né, nessa linha de virologistas teve uma reportagem muito boa. Essa eu queria recomendar, que saiu na revista Science. Eu vou mandar para vocês disponibilizarem onde der, com o Peter Piot, que é um dos caras que trabalhou nas primeiras forças-tarefas contra o Ebola na África e foi um dos pioneiros de trabalho com HIV nos Estados Unidos, que pegou o Covid, e ele faz parte de um grupo de estudo da Covid agora, e a entrevista parte desse ponto de vista já, ele falando, é o primeiro vírus com o qual eu trabalho que me pega, que me infecta. Eu já trabalhei com Ebola e nunca tive problema, já trabalhei com HIV e nunca tive problema, mas a Covid é muito transmissível, acabei pegando e tô tendo uma série de complicações, ele quase foi entubado, precisou ser internado em hospital e tudo. Não mude de assunto, a ideia aqui é alguém tatuar a sua cara e embaixo escrever assim, vai pra onde? Mas ó, eu fico devendo, de fato, o trio elétrico quando passar a Covid para chamar as pessoas pra rua. O pessoal falou que eu tenho que tocar campainha, é muita campainha para tocar, mas eu subo num trio elétrico e a gente vai comemorar isso sim, lá por 2030. Otimista. Ao sul do Rio Grande, a gente dá um peão pela nossa quebrada latino-americana, começando pela Colômbia, que estendeu o confinamento contra o coronavírus até 25 de maio. E é aquela questão, né, Átila? Vai colocando data atrás de data, mas não muda, né? Não muda, e eu acho, assim, entendo a pressão política para não fazer anúncios trágicos, é um suicídio político para quem chega anunciando medidas muito estringentes. Essa semana me perguntaram se fazia sentido adotar quarentena nas cidades que não chegaram, a quarentena não, o tranca-rua total, né, o lockdown nas cidades que ainda não saturaram a UTI e outras coisas. Eu respondi dizendo que era a mesma coisa que cancelar o carnaval no Brasil em fevereiro. Talvez fosse boa ideia, possivelmente adiaria um tanto de transmissão de Covid aqui no Brasil, porque tinha a possibilidade do vírus estar circulando até então, mas ninguém tem o poder político de tomar uma medida dessa e sair ileso, né? Sair intacto. É o mesmo esquema aí. Eu acho uma sacanagem porque assim, o comércio e as pessoas ficam esperando essa data de abertura para retomar atividades. Então, eu fecho o meu restaurante, ou a minha papelaria, ou, sei lá, a minha loja de roupas aqui, cancelo o contrato antes, ou eu espero até o fim da quarentena para reabrir. Quem está contando com o fim de quarentena para reabrir vai ficar vendo esse prazo sendo prorrogado de 2 em 2 semanas, de 1 em 1 mês, quando às vezes seria melhor tomar medidas pensando que isso deve se estender por mais alguns meses. Então, nesse sentido, eu acho sacanagem, sim, porque desprepara comércio, indústrias e outras coisas para algo que a gente já vê claramente que não vai ser resolvido tão cedo, né? Numa situação como a do Brasil, por exemplo, que os casos ainda estão aumentando muito, não vai ser no final de maio que praticamente cidade nenhuma aqui vai retomar a normalidade. Acho sacanagem isso de só fazer de 2 em 2 semanas e a cada 2 semanas lamentamos, mas a quarentena vai ter que ser prorrogada aqui por mais 2 semanas, quando a gente sabe que no mínimo aí até julho, agosto, esse ainda é um problema muito sério, principalmente nos lugares que tem mais casos como aqui. Bem, da Colômbia vamos para a Bolívia, onde o ministro de Saúde disse que 80% das pessoas com a Covid-19 não vão necessitar do hospital. Mas a estatística da China é essa, 80% de quem pega não precisa de internação. Legal, isso a gente sabe desde março. O problema são os outros 20%, porque 20% das pessoas é muita gente ainda para precisar de hospital. Mas disse tranquilizando a população de que o governo está preparado para a pandemia, né, que já tem um plano de contenção. Eu consigo te pegar um pronunciamento idêntico a esse aqui no Brasil, do Ministério da Saúde, em final de fevereiro, começo de março, eu não lembro qual é a data agora, em que eles falaram exatamente a mesma coisa. Gente, fica tranquilo, 80% de quem pega isso não tem complicações sérias e não precisa de hospital. E tá aí agora o nosso sistema de saúde como tá. Bem, da Bolívia a gente vai para a Argentina, que sob novas regras de flexibilização também prorrogou a quarentena até o dia 24 de maio, né? Mas como a gente tinha repercutido também na última edição do Xadrez Verbal,
o presidente Alberto Fernandes fez um pronunciamento em conjunto com o governador da província de Buenos Aires, o Axel Kicillof, e o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, o Horácio Rodrigues Larreta. A gente tem que destacar, né, que presidente e governador são do mesmo partido, mas o chefe de governo de Buenos Aires é da oposição. E antes do Átila comentar, né, sobre a Argentina, o Alberto Fernandes ele tá ficando parecido com o Átila no sentido de que ele já tá ficando meio de saco cheio, já tá falando palavrão e tudo mais. No caso do Alberto Fernandes, ele soltou 2 frases, né? Que dá pra gente destacar aqui. Temos que redobrar os cuidados. Não podemos sair como bem entendermos porque algum palhaço diz que o mais importante é a economia. Eu adoraria se no original ele tivesse usado boludo, né? Que nem o Darim, né? O Darim. E a outra o Darim frase... falou que é uma pandemia de pelotudos. E a outra frase foi: estamos hoje melhor do que vários países da região. Vejam o Brasil. E aí ele apontou para um gráfico, né, em que o Brasil está ali, né, como o mau exemplo. Estamos indo muito bem em comparação a nossos vizinhos. Então, o que você manda aí sobre a Argentina, Átila? E só ainda em relação ao Alberto Fernandes também, por conta da gestão bem sucedida da Argentina em relação à pandemia, a imagem dele foi aprovada positivamente por 83% dos argentinos, de acordo com a CELAG. Eles publicaram, eu vi uma reportagem muito boa com os índices de aprovação dos líderes mundiais. 2 líderes caíram muito de aprovação. A fonte é Economist, antes que alguém encha seu saco. À vontade. Um líder é o líder brasileiro, que é o que mais caiu na aprovação, e o segundo, não nos surpreende, é o Shinzo Abe, no Japão, que caiu muito porque os japoneses estão bem desconfiados da situação do país, como a gente já tinha falado lá atrás, e como eles estavam conduzindo a coisa. Isso porque o Shinzo Abe apareceu tomando um chazinho. Imagina se ele tivesse andado de jet ski. Exatamente. Mas eu acho que o Brasil chegou lá. Acho que agora nós temos um combate à Covid que é exemplar para o resto da América Latina. O anti-exemplo. O tipo de exemplo fica por conta do presidente, mas vamos aí, norteando a decisão dos outros. E podem argumentar, né, que o Alberto Fernandes e o Bolsonaro já tiveram alguns atritos, né, principalmente quando da partidarização, vamos dizer assim, do presidente brasileiro durante as últimas eleições presidenciais no país vizinho. Mais um aliado do Bolsonaro na região, o Mário Abdo Benítez, presidente do Paraguai, disse que nem passa pela cabeça reabrir as fronteiras com o Brasil. Eu dou razão para ele, né? O Brasil está, como eu disse, nós nem sabemos o tamanho do problema aqui no país, porque a gente está com provavelmente mais de 1 ou 2 milhões de casos, detectando menos de 1/10 disso. São oficialmente 165 mil casos de Covid no Brasil, e é o país com mais pessoas infectadas da região, a caminho de ser um dos países com mais casos do mundo. Vai me surpreender se algum país ainda mantiver a fronteira aberta com o Brasil em 1 ou 2 meses aqui. E se a gente chegar nesses números sem um combate, essa situação vai se prorrogar por um bom tempo. Então a gente está, da maneira como não estamos combatendo o vírus e da maneira como os casos estão aumentando aqui, fechando as portas para visitar praticamente qualquer país logo mais. Só para ilustrar isso, no sábado, dia 9, o Paraguai registrou 126 novos casos. Desses, 124, também conhecido como 98%, eram de pessoas que vieram do Brasil. Então, se não fecharam, deveriam ter fechado a fronteira. Na verdade são nacionais paraguaios. Então. São paraguaios que estavam no Brasil e voltaram para casa. Então você não tem como falar, né? Quer dizer, você até tem, né? Mas não é
muito razoável, né? Virar e falar, não, você fica aí no Brasil, se ferra aí, você não pode voltar para casa. Já teve alguns países que cogitaram fazer isso, mas eu queria ver quantos dos que voltaram, quantos são esses. Ao contrário, assim, né? Você está me dizendo que de 126 casos, 124 estavam vindos do Brasil. Eu queria saber do número de pessoas que vieram do Brasil, aliás, que foram do Brasil para o Paraguai, de volta, quantos deles estavam infectados, porque isso é um bom índice dos números de infecção brasileiros. Se são 124 de 15 mil pessoas que voltaram, é uma coisa. Se são 124 de 500 pessoas que voltaram para o Paraguai, é outra. Então tá aí os nossos ouvintes no Ministério de Saúde do Paraguai, que trabalham com a diplomacia paraguaia, na polícia paraguaia, Ronaldinho, puderem nos ajudar, manda aí para contato@xadrezherbal. E aproveitando, né, que você fez um comentário aí, meu caro Átila, nessa sessão aqui a gente está destilando um pouco de veneno, pedimos até desculpas aí aos nossos ouvintes, mas quando a gente às vezes destaca, né, a orientação política, orientação ideológica de algum governo, seja a esquerda, seja a direita, não é para fazer especialmente nesses programas aqui do coronavírus, não é para fazer alguma propaganda desse espectro político, é para justamente sair dessa coisa tosca que a gente acabou entrando no Brasil, que no Brasil conseguiram partidarizar um vírus. Né? Lembrando, a expressão partidarizar e politizar são significados diferentes. E aqui virou essa coisa, não, a pessoa é a favor da quarentena porque ela quer derrubar o governo do presidente. Ou então você teve composto químico, né, que foi partidarizado. Né? Se você votou num candidato, você é a favor do remédio. Se você não votou nele, você é contra. Então, quando a gente cita, por exemplo, que o Paraguai é um país, né, governado por um governo de direita, que tinha boas relações com o governo Bolsonaro, e que a Argentina, por sua vez, é um governo à esquerda, que não tem boas relações com o governo Bolsonaro, mas ambos estão tomando decisões parecidas, porque ambos estão tomando decisões sanitárias. Sanitárias, pensando na pandemia, né, pensando no vírus. É um vírus, não é um debate no Senado romano. Então, é por isso que a gente destaca isso às vezes, embora tenha algumas pessoas que né, reclamaram disso, tudo mais, a gente até compreende, mas o programa é nosso e o Átila vai falar o que ele quiser. Não, mas eu acho um ponto importante, assim, é justamente isso, são decisões sanitárias. Tanto faz a liderança do país, a Covid é Covid, né? Não tem essa. E se você vê mesmo países que colaboram com o Brasil, que tem uma postura favorável, como Estados Unidos e Paraguai, cogitando fechar as fronteiras ou fechando, é porque eles sabem que a gente está mandando muitos casos para lá. Por isso que eu estou avisando, o Brasil vai ter muita porta fechada daqui para frente com esse número de casos e vai ser por um bom período, porque a subida é rápida, mas a descida é muito lenta. Então, estamos garantindo alguns meses aí pela frente, no melhor dos cenários, de portas fechadas, porque temos muitos casos de Covid por aqui. Bem, e o Paraguai faz fronteira com a Rússia brasileira, né, também conhecida como Paraná, e é para a Rússia original que a gente vai agora, pois é o estudo de caso dessa semana, já que o país virou o 5º mais afetado na Europa pelo coronavírus. Vamos lá, eu vou pedir uma explicação de vocês antes de seguir com a coisa toda, tá? Tá. A Rússia vai ser um ótimo estudo de casos porque ela é o exemplo perfeito de como medidas tomadas também dependem de uma liderança clara, falando sobre o que está acontecendo, quais são os problemas e por que as pessoas têm que ficar em casa. Né? Então, isso estou dando a interpretação das reportagens que eu li, não é uma interpretação minha porque eu não conheço a situação russa de perto, mas ao que tudo indica, o Putin meio que tirou as mãos da Covid e meio que deixou o pessoal para se virar porque é uma coisa impopular. Porque ele teria que aparecer falando, olha, ferrou, são muitos casos, vamos ter que fechar comércio, negócios e outras coisas. Ele não quer aparecer mal nas câmeras e meio que deixou por conta de governadores e prefeitos tomarem medidas de fechar os lugares, de implementar quarentena, fechamento e outras coisas, para não queimar a própria imagem, e isso meio que ferrou a situação toda deles agora.
Mas eu não entendi direito. Eu ia pedir para vocês explicarem que transição é essa que ele está agora de prorrogar ou não o mandato dele, ou quanto tempo ele pode mandar em poder, que parece que é o que deixou ele mais sensível à opinião pública no momento. Ele tem uma proposta constitucional que permitiria, né, ele concorrer a mais um mandato, porém, ia ter inclusive um referendo sobre isso, né? O referendo seria no mês passado, e aí o Putin teve que, né, ele apareceu na TV anunciando que o referendo foi adiado. O referendo foi uma das várias eleições que teve que ser adiadas. Então, assim, a principal questão é essa, que você tinha um referendo de reforma da Constituição para que, com essa reforma, você tivesse a possibilidade, né, ali uma partilha de poderes e tal. A gente tem até um programa que a gente explicou melhor isso, mas tinha essa reforma que poderia, né, manter o Putin digamos assim, com o poder político, né, ali, dependendo da nomenclatura do cargo, né, de presidente, primeiro-ministro e tal, por mais tempo, até 2030, salvo engano, 2036, parece. 2036, tá certo. 2030 ele poderia concorrer a uma nova eleição por 100 anos, e aí poderia ficar até 2036. Então, essa é a questão política, essa reforma da Constituição proposta por ele, e que, enfim, não é só isso, tem várias outras questões. Uma das questões mais sensíveis dessa reforma é que, para uma pessoa se candidatar à presidência da Rússia, ela tem que residir na Rússia nos últimos 25 anos antes da sua candidatura. Por quê? Porque a maioria dos opositores do Putin hoje mora no exterior, né? Então ele, numa tacada só, ele se livra da maior parte da oposição dele, né? Se a pessoa tem que estar morando na Rússia há 25 anos para poder ser, né, candidato, então, sobre a questão política, essa foi a principal. Também entra um pouco, isso daqui não é para justificar, para atenuar a postura do Putin nem nada, né, que a Rússia, ela sendo uma federação, você tem dentro dessa federação algumas repúblicas autônomas que têm bastante autonomia, com o perdão da redundância. Então você tem nessas repúblicas autônomas, cujo, né, a mais conhecida é a da Chechênia, né? Eles são muçulmanos, têm outro idioma, enfim, dentro dessas repúblicas autônomas, não tem como o governo federal impor algumas políticas. E é possível, não tenho certeza, que isso envolva algumas questões sanitárias, né? Inclusive, recentemente, quando o Putin quis impor algumas políticas nas repúblicas autônomas, o presidente da Chechênia disse que se algum policial russo entrasse na Chechênia, eles iriam atirar na pessoa. Então, então assim, também tem essa questão. A Federação Russa, ela é bastante complexa, bastante curiosa, nesse sentido de que não é que nem o Brasil, que você tem só estados, né? Na Rússia você tem ali 40 e poucos que seriam estados, 22 repúblicas autônomas, aí mais os territórios, que são posse direta do governo federal, porque são normalmente regiões das fronteiras, regiões estratégicas, aí você tem as cidades federais. Então, enfim, tudo isso para dizer que talvez seja interessante destacar isso, que algumas regiões o governo federal não tem tanta autoridade assim, que são essas repúblicas autônomas, cujo exemplo mais conhecido é a Chechênia. E se você quiser fazer uma piada, você pode falar também da República da Carélia, né, a Casa da Carélia. Perfeito. Então parece que justamente eu não sei se por essa vulnerabilidade ou para manter uma boa imagem, mas o Putin meio que sumiu no meio da Covid, passou o mês de abril inteiro fora das câmeras. Ele fez pronunciamentos em março, dizendo que estava tudo sob controle, mas em abril ele praticamente sumiu, só passaram entrevistas ou pronunciamentos que tinham sido gravados de antemão dele, e ainda está meio hesitante de aparecer e falar
o que está rolando. Tá? Então, o que acontece? A Rússia faz fronteira com a China. Então, eles desde muito cedo tinham potencial de ter casos. Eles registraram alguns casos de Covid já em janeiro. Só sendo mais preciso, Átila, são cerca de 4.200 quilômetros de fronteira. Então, uma fronteira gigante. A maior parte dela é direta ou é com as montanhas? Eu nunca lembro. Tem diversos acidentes geográficos. Não é uma fronteira, vamos dizer, muito acessível. E eles, ainda em janeiro, tiveram casos de Covid, mas de chineses que estavam na Rússia visitando e chegaram com Covid, mas isso despertou para eles um medo do problema, né, do que poderia ser. Fecharam bem cedo as fronteiras com a China na maior parte dos postos de visita, acho que são 23 pontos de entrada, eles fecharam 16 desses pontos, ou algum número próximo assim, mas mesmo assim, em 17 de fevereiro tiveram o primeiro caso de um russo entrando na Rússia com Covid, o primeiro caso detectado, né, que eles sabiam que estava acontecendo, mas independente deles terem fechado as fronteiras com a China, o que aconteceu foi que conseguiram impedir a entrada das pessoas de lá em fevereiro, tudo, mas aí deu março e o vírus começou a vir da Europa para eles. Então, a maior parte dos casos deles vieram de Itália, vieram da Alemanha, vieram das outras regiões europeias e não da Ásia e não da China. E no mês de março eles saíram de alguns poucos casos para mais de 2.000 até o final do mês. Um crescimento até parecido com o do Brasil, assim. E até nesse aspecto euroasiático aí, né, cabe sempre lembrar que a grande concentração populacional da Rússia está ao oeste dos Urais, né, que faz esse limite geográfico entre os dois continentes. E assim, em termos de número de casos, a Europa hoje concentra muito mais casos do que a China chegou a concentrar, além da troca ser mais intensa. E tanto que os casos, as regiões mais atingidas da Rússia são principalmente Moscou, que concentra acho que 60%, 80% dos casos, e São Petersburgo. Quer dizer, a troca com a Europa foi muito mais intensa lá desde o começo. Tanto foi intensa, tanto foi um problema, que Moscou decretou fechamento em 30 de março. Decretaram lockdown. O fechamento de Moscou foi muito mais agressivo que o das cidades aqui no Brasil. No fim, é tudo quarentena, né? Mas a questão é quem está afetado nessa quarentena ou não. A quarentena que adotamos aqui no Brasil foi comércio e outras coisas fechando. A quarentena que a Rússia adotou no final de março, foi todo mundo trancado em casa e ninguém pode sair, a não ser para fazer compra, ir na farmácia e passear o cachorrinho, assim. Isso eles fizeram no final de março com 2.000 casos. Mas não funcionou tão bem, parece. Os motoristas ainda precisam de autorização para circular pela cidade, mas ao que tudo indica, as pessoas não estão respeitando tanto. Estão saindo na rua, estão saindo sem máscara, então mesmo com o fechamento decretado, esse é o ponto, né? A gente falou, acho que disso em relação a Hong Kong antes, que adotar as medidas por lei não quer dizer que a população vai seguir elas, e a população seguir elas também é boa parte da resposta. Eu cheguei a falar em algum episódio do estudo de Hong Kong, de quem foi responsável pela maior contenção da doença lá? Não me lembro. Não me recordo, também não. Então eu vou puxar um pouquinho esse estudo aqui. Se eu estiver sendo redundante, peço perdão às pessoas, mas porque a conclusão é muito importante. Hong Kong é uma região que já passou por vários surtos anteriores. Eles já adotaram quarentena em mais de um episódio nessa década. E o que acontece? A gente viu isso em 2009 aqui no Brasil. Quando a gripe suína circulou em 2009, ou a influenza A, H1N1 de 2009 circulou, tinha-se um medo de acontecer o que está acontecendo agora. Muita gente precisar ser internada, a gente tem uma pandemia muito séria que leva muitas pessoas para o hospital. E aqui no Brasil o que se viu foi o seguinte: todos os hospitais implementaram protocolos de lavar bem as mãos, de higienizar tudo, e infecções hospitalares em UTIs caíram muito durante o ano de 2009, porque os médicos estavam preocupados em lavando as mãos. O que é um procedimento que eles deveriam fazer regularmente, mas enfim. Quer dizer, a medida de cuidado
para a gripe em 2009 acabou impedindo a circulação de outras doenças porque as pessoas lavaram a mão e se protegeram. O pessoal de Hong Kong, muito esperto, resolveu fazer o mesmo tipo de abordagem agora para ver o quanto que as pessoas adotaram o distanciamento social ou não com a Covid. O que eles fizeram? Eles foram medir qual foi a circulação de vírus de gripe agora, para ver se a circulação desses vírus caiu, porque as pessoas adotaram medidas de restrição. E caiu muito. Eles estão registrando o menor número histórico, desde que eles acompanham casos de gripe no país, na região, por conta das pessoas se isolando e adotando as medidas de uso de máscara e outras coisas agora com a Covid. E aí o que eles fizeram foi comparar os casos de gripe de agora com os casos de gripe de 2013, quando teve um surto de gripe aviária na China, um dos vários surtos de gripe aviária dos quais nós não ficamos sabendo porque eles conseguiram conter logo no começo, e o surto de 2009 de H1N1. E o que eles viram foi que o governo, nas 3 épocas, 2009, 2013 e agora, levaram mais ou menos o mesmo tempo para adotar as medidas de quarentena, fechar comércio, fechar escola, fechar faculdade, recomendar que o pessoal fique em casa e por aí vai. O que mudou é que agora, em 2020, as pessoas adotaram muito mais as medidas de usar máscara, de higienização e de se auto-isolar, independente do que o governo tinha recomendado. Então, o que Hong Kong mostrou foi as medidas oficiais de isolamento, quarentena e distanciamento são importantíssimas e elas fazem uma parte da resposta, mas elas vão funcionar muito, muito melhor quando as pessoas respeitam essas medidas e também adotam outras coisas como o uso de máscaras, distanciamento, lavar as mãos e não circular à toa. E o que a gente está vendo em vários países é o que acontece quando um desses braços fica faltando. Então, na Suécia, as pessoas adotaram as medidas, mas o governo não adotou a adoção de leis que recomendam o fechamento das coisas. O resultado é que a Suécia segue como país nórdico com mais casos e com mais mortes. Na Rússia, o que a gente está vendo é o contrário. O governo, as prefeituras, os municípios adotaram medidas de distanciamento e isolamento, mas as pessoas não estão seguindo essas recomendações, em parte porque não vem o Putin aparecendo em público e falando, galera, é sério, é problema, vocês têm que ficar em casa, tem que usar máscara, não pode fazer. O Putin até agora falou no começo que a situação estava super controlada e no último pronunciamento virou e falou, é um problema sério, esperem o inesperado. Mas não falou muito bem o que estava acontecendo, quantos são os casos, quais são os números, ou por que as coisas estão sendo fechadas e adotadas. E o resultado é que Moscou agora é um dos lugares mais atingidos na Europa, está caminhando para problemas seríssimos de falência, de colapso do sistema de saúde. Eles foram os maiores exportadores de pessoas com Covid para a China, que acabou fechando fronteira na outra distância agora para não receber mais pessoas doentes da Rússia. Se eu não me engano, esses também foram chineses voltando da Rússia, do mesmo jeito que a gente falou do pessoal do Paraguai. A situação deles de atendimento de saúde está tão séria que eles não dão os números oficiais de quantas pessoas estão precisando de atendimento ou de índice de ocupação de leitos de UTI, mas a maioria dos hospitais deles já tem ambulâncias paradas na porta porque não tem como internar as pessoas que estão dentro da ambulância. Nesse começo do mês de maio, 3 profissionais de saúde, porque tem desde enfermeira até médicos, caíram da janela do hospital e... tem a história de que teriam caído com eles, né? Ou que teriam pulado, né? Pode ser desde suicídio até falta de segurança, até alguma ali questão de whistleblower, e aí, nossa, que coisa, ele tropeçou, meu Deus, caiu. Eu não sei de nenhum outro país no mundo que tem tantos profissionais de saúde descuidados com janela. Então, sempre, né, às vezes algumas coisas são meio complicadas, né? É que nem aqueles casos de suicídio com 5 tiros nas costas. Exato. E, assim, no mínimo indica que eles estão trabalhando embaixo de uma pressão absurda e sem nenhuma condição de trabalho de saúde. A Rússia testa muitas pessoas, eles têm os laboratórios próprios lá desde muito tempo atrás, embora em condições um pouco precárias agora, mas segundo eles já fizeram mais de 5 milhões de testes, o que é tranquilamente umas 10 vezes mais do que o Brasil fez até aqui. Tem registrados menos casos do que a gente, mas estão entre os países com mais casos na Europa, e
estão caminhando para ter colapso do sistema de saúde, pelo menos em Moscou e mais lugares, pior do que foi a Itália e a Espanha, porque as pessoas estão ficando muito menos confinadas lá. Aparentemente, para as pessoas se disporem a ficar confinadas em casa, de duas uma. Ou a região passa por um problema muito sério, como foi o caso da Itália e da Espanha, e Nova York, ou as pessoas são muito bem informadas, como é o caso da Alemanha, como é o caso de Portugal, como é o caso de outros países europeus que estão vendo os números, estão vendo uma discussão do que se passa, estão vendo o que está acontecendo. A Rússia não adotou nenhuma das coisas. Eles ainda não chegaram no pior, para as pessoas verem por que elas têm que ficar em casa. E o Putin é presidente, né? Sim. E o presidente não fala abertamente do problema, não reconhece um problema como um problema sério, não fala sobre quantos casos eles têm no país, e aí as pessoas que não ouvem o presidente falar que é sério, não entendem que é sério e continuam saindo na rua. E é a receita perfeita para ter um problema seríssimo mais para frente com isso tudo. Eles estão tendo esse problema das pessoas não respeitarem as medidas adotadas, porque não tem figura de autoridade falando do que acontece. E para completar a coisa, na Rússia, o coronavírus é uma invenção americana para destruir a China. Na corrente contrária de pensamento ocidental de bode expiatório, que é o pessoal falando que é um vírus chinês feito pela China para dominar a economia do mundo, na Rússia é um vírus americano feito para a economia americana dominar a economia chinesa, que teria crescido demais e estaria atrapalhando os planos americanos para isso. Então, ainda dentro dessa conspiração toda, se é um negócio criado, não tem muito que você faça, não faz sentido as pessoas se protegerem, a culpa é dos americanos mesmo, e é isso aí. Um caminho para uma bomba relógio na Europa. E Átila, uma coisa que eu tinha até esquecido, né, mas quando a gente conversou, né, na hora de fazer a pauta, para ver qual seria o estudo de caso, você falou, né, para a gente fazer... só para as pessoas saberem, vocês pedem os temas e eu viro pro Átila e falo, olha, o pessoal pediu muito o X e o Y, qual que você quer fazer nesse momento? Vamos fazer o X, o Y deixa para depois, ou vice-versa. E no caso da Rússia, tem uma questão que a gente falou um pouco sobre China, a gente falou sobre Brasil, sobre Estados Unidos, mas que assim, a Rússia, para quem não sabe, é um país relativamente grande, né? É um país, né, que tem uma certa dimensão. Só que, ao mesmo tempo, é um país muito pouco populoso. Então, você chegou até a falar um pouco sobre isso, né? Que a fronteira com a China é uma coisa, mas os casos, né, a maioria dos casos está ali na região europeia, Moscou, São Petersburgo e tudo mais. Pensando em outros países pouco populosos, né, alguns países africanos, por exemplo, ali na região, por exemplo, do norte da África, tem alguns países que têm boa parte do seu território dominados pelo deserto do Saara. Em países pouco populosos, a dinâmica de espalhamento de um vírus, né, os cálculos daquelas projeções em PG, o índice de contaminação, como verificar isso? Porque, na minha cabeça, né, falando aqui como leigo bobão, é muito difícil que o vírus chegue numa cidade ali de, sei lá, 50 mil habitantes que fica na Sibéria, fora dos grandes eixos russos. Mas, ao mesmo tempo, uma hora que o vírus chegar nessa cidade, provavelmente a cidade inteira vai acabar pegando rapidamente, porque você vai ter, né, uma menor disponibilidade de sistema de saúde, a cidade, por ser ali relativamente isolada, nessa região pouco populosa, então todo mundo meio que, né, aquela coisa, todo mundo se conhece, né, usando um exemplo casual. Então, para fazer os cálculos, né, para fazer enfim, as estimativas e tal, como trabalhar com regiões pouco populosas, que é uma coisa que a gente pode até eventualmente depois trazer para o Brasil, né? É uma questão, na verdade, de densidade. Esse é o grande problema. Não importa muito quer dizer, para as contas totais importa, mas para a dinâmica de transmissão do vírus, não. Não importa muito o número de pessoas, mas sim quantas dessas estão em contato muito próximo. Então, por exemplo, a Austrália. A Austrália tem 30 milhões de pessoas e é um país do tamanho de um continente. Só que essas 30 milhões de pessoas estão concentradas em 10 cidades.
da costa. Então o que acontece? Nessas cidades, quando o vírus cai, ele espalha como espalha em qualquer outro lugar populoso. Não tem muita diferença. Então demora mais para o vírus entrar nas cidades, mas uma vez que ele entra, o espalhamento lá dentro é igual em outros cantos. A grande questão aí é qual é o centro semeando. Geralmente são grandes metrópoles mandando as pessoas para esse interior. E aí vai demorar muito mais para você reconhecer o problema. Então, o que isso entra na dinâmica é a chance de entrada do vírus num pequeno centro desse é menor. Isso prorroga o tempo que a pandemia leva para acontecer, mas uma vez que a entrada acontece, o vírus circula da mesma forma. Então, você aumenta o tempo que leva para o pior aparecer, mas também aumenta bastante o tempo que leva para ele sumir, porque a transmissão continua rolando por lá. É o nosso caso aqui, é o caso de muitos outros lugares. Quanto mais pequenas cidades, quanto mais pequenas regiões você tem com o vírus chegando e entrando, mais longe vai ser o fim desse pico ou o fim da circulação do vírus, porque ele tende a continuar circulando ali por bastante tempo. É mais ou menos, o equivalente é esse mesmo, em redes sociais, daqueles tias que entraram na internet muito depois e começam a passar para você meme de 2 anos atrás, que vão descobrindo a internet. É a mesma coisa. É a mesma dinâmica. A doença vai aparecer depois nesses lugares, mas como ela aparece, continua circulando, o meme ou o coronavírus se prolonga por muito mais tempo na população. O meme ou o coronavírus, eu gostei que assim, estão no mesmo patamar. O índice de transmissão do coronavírus é maior que o de memes. Bem, como a gente já gravou, né, bastante tempo aqui, daqui a pouco o Átila vai fazer uma live, inclusive, vocês não vão ouvir a divulgação dessa live, porque o programa só vai ao ar amanhã, né, mas então, infelizmente, a gente não vai ter perguntas aqui no programa de hoje. Aí, antes do Matias aqui encerrar o nosso programa, só mandar um abraço aí pro Luiz Paulo, Márcio Henrique Bobassini, o Pablo Ramon Garay, não sei se ele tem parentesco com o zagueiro, pro Derivada Imparcial, pro Brontops, pro Alan Samuel, pro Clebert Lucas, pra Evelyn, pra Daniele, que é bióloga e mora e trabalha na Alemanha, inclusive ela mandou um comentário bastante extenso aqui, bastante interessante, sobre anticorpos e tal, depois a gente vai resgatar esse comentário. Um abraço pro Julian Catino, um abraço para o Felipe Kautzmann, que é casado com uma sueca chamada Sandra Hall, e pediu para usar, né, eu dizer que Jag älskar dig, Sandra Hall. Eu joguei no Google Tradutor antes, então eu acabei de dizer que eu amo a Sandra Hall. Eu não disse que ele ama, eu disse que eu amo. Então, mas enfim. E ele, o Matias, ele disse que vai mandar umas camisas do Santi Pauli pra gente. Ô, louco. Um abraço pro Rodolfo. A gente vai pedir uma pro Átila também. O Átila vai usar uma camisa de futebol pela primeira vez na vida. Um abraço pro Rodolfo, pro Vitor Nogueira e pro Blog Staff, né? Alguém não fez o login correto, mas é alguém de Montreal, né? Que quer que a gente fale sobre o Canadá e sobre Montreal. Então tá aí. Eu me despeço por aqui, o Matias e o Átila vão se despedir, e um beijo no pulmão, um beijo na mucosa do pulmão de você. Posso mandar um beijo também? Fica à vontade, Pode tudo. Quero mandar um beijo para Jacinda, lá da Nova Zelândia. Não falamos dela hoje, mas eu não esqueci. Eles declararam que não tem mais casos de Covid no país, vão retomar a gravação de filmes da UETA, então Avatar, a série do Senhor dos Anéis e outras coisas, fizeram a lição de casa. Ela segue sendo uma pessoa muito competente. Tô notando um crush aí, hein? Epidemiológico, 100%. Aproveitar aqui e mandar um abraço para a professora Sônia Pita Coelho, lá do IME, diz que está tentando decifrar a álgebra da pandemia, afundada em números brasileiros ingratos. O Átila vai moldurar o comentário dela. Eu mandei para os meus pais o comentário dela, de tanto orgulho. O Claudenir Fonseca e também o Cristiano Giovanni dos Reis, que comentaram no site da Central 3. A gente despede aqui e encontra com vocês na semana que vem com mais um boletim semanal especial sobre a pandemia da Covid-19.